Hoje, aqui 27 de agosto, 7h10 da noite, essa nossa reunião da Regional Campinas, são 90 cidades. A gente está recebendo aqui a equipe de Franca, vou chamar assim, viu, Thales? A equipe de Franca, Thales, que é o líder lá, para falar de dois assuntos extremamente importantes para o Novo, né? A participação das mulheres na política, como tem sido feito o trabalho, e a participação da juventude na política. Aqui é uma troca de experiência, ninguém aqui tem nada formatado, pronto. A ideia é só compartilhar a experiência para que a gente, em próximas reuniões, vá aperfeiçoando isso. Então, com a gente aqui, a Paula, a Adriane, lá de Franca, vamos falar um pouquinho desse trabalho com as mulheres, e depois, no segundo bloco, o Augusto vai falar para a gente aí, o Augusto, Thales, sobre o trabalho com a juventude. Vocês aí, Adriane e Paula. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Emerson. Boa noite para todos. Assim, a gente, de verdade, fica muito honrada pelo convite, né, de poder falar. A gente Com licença, só um pouquinho, eu pedi para a Paula baixar um pouquinho a câmera dela, que eu só estou vendo a mão e os lábios dela. Deu? Tá me vendo? Um pouquinho mais. Assim? Aí, agora sim, beleza. Ah, então tá. Eu, pelo menos, estou vendo bem. Legal, tá. Obrigado. Melhorou, imagina. Então, assim, para a gente é um super prazer poder, né, se encontrar com mais pessoas do Novo. Acho que o Emerson trouxe aí uma explanação do que a gente vem experienciando enquanto Novo. E eu acho que, assim, é tudo muito novo, de fato, né? Então, a gente vem desse lugar de erros e acertos, de vai tentando e vai acertando, e a gente continua aquilo que deu certo e muda aquilo que não deu tanto. Então, a gente vem desse lugar, assim, de atingir os números, e aí a gente vai aprender com a experiência desse momento para viver outros momentos de um lugar diferente e melhor, eu acredito, né? E assim, eu peço de verdade muita desculpa, porque a gente não estava no melhor lugar para a gente conseguir fazer essa fala, que para a gente é tão importante. Eu sei que a música acaba atrapalhando um pouco, e parece que a gente assim, não deu a devida importância para o tema, mas a gente deu sim, é tanto que a gente, né, parou aqui no restaurante para conseguir falar do melhor lugar que a gente conseguia. Então, eu peço assim, de verdade, desculpa em meu nome da Adriane, porque a Adriane está tentando conseguir a internet ainda para entrar. Eu vou... não vou conseguir te mostrar. Não, eu vou. Não vou conseguir te mostrar. Ela pediu para mostrar, mas eu não vou conseguir mostrar. Enfim. E aí, assim, a gente, dentro dessa mesma ideia, né, de tentativa, de erro e acerto, que eu acho que é isso que a gente vem experienciando em termos de Novo, a gente se reuniu, eu, a Adriane e mais uma outra voluntária, e a gente queria, assim, de alguma forma, levar a política no ambiente feminino, assim, que é esse lugar onde hoje, se a gente pensar no universo político, né, a gente tem um universo de quase 60 mil cargos e a gente não tem 9 mil mulheres que ocupam esses espaços. E a gente falou, cara, por que a mulher ocupa tão pouco esse espaço, né? E não numa fala vitimista de que a gente tem que colocar as mulheres lá, não disso, mas por que a gente não quer participar? Por que a gente não está interessada? Se a gente entende que, assim, dentro da proposta do Novo, que é investir em saúde, educação e segurança, a mulher é uma grande interessada nesses 3 tópicos. E aí a gente foi explorar esse universo, a gente se reuniu a primeira vez, acho que em maio, e aí a gente combinou, vamos cada uma trazer mais uma para essa reunião, para fomentar a discussão política entre as mulheres. Assim, a ideia era uma reunião de amigas, né, de maneira virtual por conta da pandemia, que a gente pudesse conversar. E aí tomou uma proporção assim, a gente não tem 4 meses ainda, e tudo que aconteceu a gente não imaginava, e a gente descobriu uma mulher muito interessada em participar, uma mulher que tem vontade de conhecer mais, que tem vontade de contribuir, e isso motivou a gente a ser consistente, né, no projeto, e investir. Eu acho que o recurso mais caro que todo mundo tem, que não é o dinheiro, é o tempo, nesse lugar de espalhar essa mensagem e de trazer a mulher para esse cenário. Então, a gente criou o Mulheres Discutindo Política, que até a gente vinha hoje no carro conversando, que a gente nem discutiu o nome, né? Assim, a gente viu que estava disponível no Instagram, basicamente, no Facebook, que dava para os dois. E aí a gente entendeu que o nosso trabalho enquanto trio de voluntárias é um trabalho baseado muito na confiança. Então, a gente entende que as 3 têm boa intenção, as 3 querem chegar no mesmo lugar, que é de verdade, assim, um objetivo muito legítimo de transformar o Brasil, e a gente acredita que a ferramenta que mais serve esse nosso objetivo, esse nosso propósito hoje é o Partido Novo, enquanto ferramenta política. E, claro, tem, né, a gente fala, mas o partido não é perfeito, e a gente não espera que ele seja, porque a gente entende que nada é perfeito, e se a gente achar que hoje, né, o que a gente tem em termos de disponibilidade no Brasil de partido político, se falar, o Novo está em 40% do 100 do que eu imaginava em termos de, eu acho muito mais, mas assim, né, pensando num cenário muito ruim, 40% ele me atende.
é muito melhor do que todos os outros. Mas a gente também entendeu que falar de partido político afastava as mulheres, porque, mas eu vou me envolver e aí eu não quero falar de política, ou eu tenho uma ideologia e eu não quero expor a minha ideologia. Então, a gente não trouxe o nome do Novo. Enquanto mulheres discutindo política, a gente queria, de fato, um lugar onde a gente pudesse falar de pautas políticas. E como a gente acredita nos posicionamentos do Novo, nos valores do Novo, no Estatuto do Novo, a gente pegou os posicionamentos e transformou os posicionamentos em pautas. E a gente vem disseminando, talvez, o conhecimento, assim, a ideologia liberal, né? O que o liberalismo faz, né? Como é que ele chega? O problema hoje, a gente tem muitos problemas, né? Problemas em várias áreas. Então, vamos falar de educação, né? Então, a gente trouxe a pauta da educação e o nome era, né? Qual é o valor da educação? E aí, em termos de posicionamento do Novo, como que o Novo se posiciona? Quais são as soluções que ele oferece? E aí a gente traz esse cenário comparando o que a gente tem com o que tem disponível. E cria esse pensamento crítico, né? Porque a gente tem ali no nosso grupo mulheres de ideologias completamente diferentes. Então, a gente tem mulheres bolsonaristas, a gente tem mulheres que acreditam na esquerda, né? Que teoricamente são socialistas, talvez elas nem saibam, mas elas são. E aí a gente vem criando esse pensamento crítico. Então, a gente tem pessoas de classe social diferente que acham que pessoas de raça diferente, só não tem de gênero diferente, porque a gente é exclusivamente um grupo de mulheres, mas que, assim, pessoas, por exemplo, quando a gente falou de cota especificamente, né, a gente tinha pessoas da raça que é beneficiada nesse sentido, beneficiada, assim, pelo menos, né, a olho nu, nesse sentido, e que no final da reunião, porque a gente abre um espaço para discussão, porque é esse o propósito do grupo, de fato, né, ouvir e ser ouvida, que a pessoa falou, nossa, eu nunca pensei por esse lado, assim, que eu preciso dessa ferramenta porque eu não parto do mesmo eu não saio do mesmo ponto de partida, né, e isso faz todo sentido. Então, essa ideia, né, de ficar tomando o analgésico ao invés de fato tomar o antibiótico e resolver o problema, não é a melhor solução. Ele inibe ali, faz essa cortina de fumaça inicialmente, mas não soluciona o meu problema, nem dos meus filhos, nem dos meus netos, nem das próximas gerações. Então, a gente criou esse movimento e aí em 3 meses a gente experimentou, assim, a nossa meta era fechar agosto com 51 mulheres junto com a gente, porque toda reunião a gente ia sempre trazer mais uma, então a gente ia ter 3, depois a gente ia ter 6, depois a gente ia ter 9, a gente sempre ia trazer mais uma, e hoje a gente encerra agosto com quase 500 mulheres junto com a gente, e aí, assim, a gente, né, dentro do Novo especificamente, a gente tem experienciado um trabalho também junto ao Novo, apesar de não levar o nome do Novo, porque a gente entendeu como estratégia, ele era mais atrativo e até dava para a gente um pouco mais de autonomia e velocidade, porque se a gente tivesse, né, que falar, olha, estamos falando em nome do partido, a gente teria que pedir autorização para falar em nome do partido e a gente talvez ficasse o nosso trabalho ficasse um pouco mais lento. Então a gente falou, bom, a gente pode promover o Novo, porque o que a gente quer é eleger o máximo de deputado federal que a gente puder, porque a gente entende que esse é o voto mais importante que a gente dá, especialmente se a gente tiver esse cenário polarizado que a gente tem, e é uma tendência que a gente tenha para a eleição do ano que vem. Falou, bom, então vamos focar na meta que a gente tem, que é eleger deputado federal. Agora, como que a gente faz isso, né? A gente não vai sair junto com o deputado pedindo voto. Vamos falar de liberalismo, então, e fazer as pessoas escolherem esses deputados, né? Contar qual é o nosso papel enquanto eleitora, qual é o nosso papel enquanto cidadã. Então, para muitas, a gente perguntou inicialmente, né? Quem você votou para deputado federal na eleição anterior? E, assim, 100% não lembra em quem votou. E aí a gente encontra o cenário que a gente tem hoje, a gente vem falando isso para elas, né? Então, você entende que quando você joga o seu voto dessa maneira e você não sabe quem você votou, você não fiscaliza. Hoje a gente tem os portais da transparência garantidos por lei, onde a gente acessa, é simples, é fácil. E a gente nem entra lá porque a gente, né, não tem o tempo, não tem o interesse. Coisas é uma palavra péssima, né? Mas, assim, o cenário que a gente tem no Brasil hoje, ele se perpetua. Porque a gente não está fiscalizando. Quando que o Brasil vai mudar? Quando vier o Salvador? Eu acho que não, e eu acho que esse é o nosso discurso enquanto Novo, mas enquanto o povo, de fato, se interessar. E no nosso papel de mulheres discutindo política, a gente entendeu que quando nós, pelo menos, né, como mulheres, que somos a maioria da população, nos interessarmos e participarmos de fato. A exemplo de outros países, como a Suécia, por exemplo, que é liberal, quando as mulheres participaram mais, assim, e aí não é um discurso que exclui, e eu sei que parece que exclui, né, os homens, mas são dados reais e concretos,
que quando a mulher participa mais naturalmente, o investimento nas áreas que a gente acha que são as essenciais, que é saúde, as duas, né? Saúde e educação, elas crescem em termos de investimento. Então, trazer a mulher para esse lugar é muito interessante. Nossa, quando eu participo, o meu país melhora, minha vida melhora. Então, não custa eu participar. E aí a gente vem esbarrando, assim, muito... não me vem outra palavra, mas muito grandemente no obstáculo da autoconfiança, né? Que é essa mulher se sentir completamente inadequada para vir participar, porque ela está lavando a louça, porque ela está cozinhando, ou porque ela está cansada, porque o filho dela está chamando ela toda hora e ela tem que ficar olhando. Então, a gente vem esbarrando nesse lugar de pouca disponibilidade e de muita sensação de inadequação. Muitas pedem para manter a câmera fechada, porque tem vergonha de aparecer. E aí a gente vem fazendo um trabalho um pouco, assim, eu não acho que está difuso o trabalho da política, porque essa baixa representação que a gente tem hoje está falando, né, que a gente se sente de fato inadequada para participar. É muito mais fácil para uma pessoa do sexo masculino correr o risco, né, assumir o risco, e isso não é uma sensação. Isso, de fato, é um relatório oficial da ONU, até da Comissão Feminina da ONU, onde a maior barreira da mulher é a autoconfiança. Para ela ocupar os lugares que estão disponíveis, não é preciso dar esse lugar para ela, é preciso fazer ela se sentir adequada para ocupar esse espaço, para ela querer ocupar esse espaço. Então, a gente, né, assim, a gente tem vários amigos dentro do Novo, e é muito mais fácil um amigo homem falar, eu vou correr o risco, vou, né, bater no peito, meter a cara e, eu vou falar uma expressão que a gente usa, né, vou meter o louco e vou me embora, do que uma mulher falar, eu vou fazer isso. Então, a gente vem desse lugar, assim, de ser uma rede de apoio para as mulheres, e junto com essa rede de apoio, para o cenário político, incluir mais a mulher, tanto quanto uma possível candidata, quanto uma eleitora consciente, que faz uma escolha consciente e não faz uma escolha baseada em algo que ela imagina ou que alguém falou. Muitas trouxeram para a gente, né, das que participam, porque nas nossas reuniões a gente varia normalmente entre 30 e 11. A gente tem 11 mulheres fixas que vêm em todas as reuniões, e as outras a gente tem essas outras 19 que ficam aí entre... vem em uma, não vem na outra, mas a gente sempre fica numa média de 30 pessoas. E aí a gente vem desse lugar, assim, onde... quem você votou? Em quem meu marido falou, em quem uma pessoa muito próxima falou. Então, assim, quem alguém me indicou, né? Eu não fui essa pessoa de movimento ativo de escolha. E não porque o marido obrigou, mas porque ela deixou isso na mão daquela pessoa, alguém que ela confia. Sendo que ela pode ser essa pessoa, né? Esse indivíduo que ela pode confiar na escolha que ela faz. E aí a gente vem falando da trajetória da mulher desde a pré-história. A gente fez, né, o nosso encontro de ontem, falou bastante sobre a trajetória feminina, de onde vem esse lugar de precisar de tanta aprovação. Então, assim, a gente vem fazendo esse trabalho, eu acho que de incluir a mulher nessa conversa, nesse cenário, e de incluir o novo na vida dessas mulheres, né? Porque a gente, pelo menos nós, enquanto mulheres liberais, a gente acredita que o novo liberalismo, ele é a melhor ferramenta hoje de transformação para o Brasil. Então, a gente tem um objetivo muito genuíno, muito legítimo de transformar o Brasil, de melhorar o Brasil, e a gente entendeu que essa é a nossa contribuição. E para a gente, assim, foi de fato uma surpresa enorme, porque a gente não esperava que a gente fosse fechar agosto com 10 vezes mais a meta. O nosso primeiro trimestre com 10 vezes mais mulheres do que a gente imaginou que a gente teria. Você fala, mas número de rede social, né? O número de rede social é real. A gente entende que, ok, essas 500 mulheres não vêm para a reunião, mas a gente entende que são 500 pessoas que querem escutar o que a gente tem para dizer, né? Então, são 500 mulheres que querem, de alguma forma, fazer uma pequena participação, assim, ainda que mínima, sabe? Só de escutar e curtir um post. Então, a gente entende que tem um espaço, tem um universo muito grande a ser explorado. E aí a gente vem, junto com esse trabalho de realizar a reunião, de ter a rede social, de alimentar, de levar vídeos curtos que falem, expliquem o que é direita, o que é esquerda, enfim, o que é o fundo eleitoral, o que é a operação tanque furado, assim, coisas bem simples, mas também de criar essa rede de apoio dentro do Novo, porque a gente vem fazendo isso com outras cidades. Então, a gente tem, agora vai lançar uma parceria com Pindamonhangaba, para a gente ajudar elas a criarem o delas lá. A gente falou com Jaú, a gente está falando hoje com Campinas. Então, é desse lugar, assim, realmente de muito trabalho, de muitas... Eu acho que nós somos as três, né, mulheres que acreditam. Então, a gente vai fazer aquilo que a gente está fazendo, né? Aquilo que a gente acredita que é muito bom para o Brasil, e esse é o nosso trabalho até aqui. Tem alguma coisa que você queira... Que é importante que as pessoas se você quer abrir? Que elas comecem a fazer uma iniciativa. Eu vou passar a palavra para a Adriane, que aí ela quer complementar também. Espera só um minutinho.
Olá, boa noite. Boa noite, Adriane. Boa noite. Estamos aqui num restaurante desde as 11 horas da manhã, descaradamente. O povo aqui deve estar falando o que essas duas pretendem. Aí a gente falou, deixa terminar a reunião, quando terminar a gente volta para a nossa cidade, 400 quilômetros daqui. Eu acho que de tudo que a Paula comentou aqui, e ela sabe explanar muito bem as nossas intenções, eu acho que o mais importante é a gente começar a fazer alguma coisa. Porque há 3 meses atrás nós tínhamos o desejo de fazer uma coisa acontecer. Nós não nos conhecíamos, nós não somos amigas de longa data, isso é muito importante frisar. E quando a gente encontrou, o nosso ponto convergente era gostamos do Partido Novo. Ah, que legal, eu também. Ah, eu queria fazer alguma coisa pelo partido, eu também. E o nosso núcleo, na ocasião, estava um pouco adormecido. E a gente falou assim, o que podemos fazer pelo partido e pelos propósitos que a gente acredita? E aí nós começamos o movimento. Então, assim, a gente não precisa que o movimento chegue até nós. Uma pessoa começa o movimento, em 2 pessoas o movimento já existe. Em 3, eu até brinco com ela, falei, já somos uma quadrilha, né? A gente já pode articular coisas em todas as esferas. E esse espaço, ele existe. E aí você chama para conversa mais uma, mais 2, com a tolerância, com aquilo que a gente tem de melhor, a gente mostra o que a gente tem de melhor, que são propósitos reais, intenções reais, sem nenhum privilégio. E isso é atrativo, isso é envolvente, porque é isso que as pessoas desejam, no começo, no meio e no fim. E aí, de 3, 6, 9, 10, vai criando um movimento que a gente não tem nem noção até onde a gente tem chegado. Um movimento pequenininho, numa cidade pequena, lá, Franca, chamou a atenção do DESP, e o DESP me convidou para ajudar a envolver outras mulheres. Eu falei, quem sou eu, né? A gente brinca, quem sou eu na fila do pão para envolver, para ser exemplo, para empolgar? Eu nunca me vi nesse papel. Eu sou uma mera criatura da cidade ali que só queria que alguma coisa acontecesse. Então você não precisa ser a mulher fantástica, o homem fantástico, a pessoa maravilhosa, ter os melhores relacionamentos do mundo, nada disso. Claro que tudo isso contribui nessa jornada, mas se você tiver a intenção legítima, falei, eu quero fazer alguma coisa, você vai começar a fazer alguma coisa, essa alguma coisa ela é pequena, não precisa olhar agora para a nossa rede social e falar 500 pessoas. A rede social começou com 3, eu fiquei procurando o nome que estava disponível e eu gostei, e eu olhei e falei, Paula, mulheres discutindo política. Eu olhei no dicionário, olha só como a gente começou simples. E aí eu falei, discutindo tem a ver com o que a gente quer falar aqui, é abrir o diálogo. Então vamos ser mulheres discutindo política, nem que seja nós 3 discutindo a política e falando bem do novo, que é o que a gente quer. No mínimo, nós vamos encontrar pessoas que vão nos dar tranquilidade de falar daquilo que a gente gosta, sem ficar falando mal do Amoedo, sem ficar falando mal do Van Hatten, sem falar mal de ninguém. E a grata surpresa que existe uma enormidade de pessoas, enormidade de mulheres, preste atenção, que querem sim falar de política, que gostam sim do Partido Novo, que apesar de tudo esse cenário que é aparentemente muito turbulento, isso não é tão relevante, porque elas olham e pensam assim, tudo bem, tem momentos difíceis, tem coisas difíceis, mas quanta coisa boa a gente tem feito, a fazer e vai fazer. Então, assim, comecem a fazer alguma coisa. Não espere que o diretório, que o núcleo, que o João Amoedo te ligue, que o Van Hatten faça qualquer coisa, que o partido seja uma maravilha, porque, ó, de verdade, não vai rolar. Sabe? O que vai rolar é você encontrar uma coleguinha que fala que gosta lá, que é aquela que não te excluiu ainda das redes sociais, e fala, vamos começar nós 2 a conversar, vamos chamar a fulana para um café, vamos fazer alguma coisa bacana. E parece muito bobo, mas é muito legítimo. Funciona, né, Paula? A gente está aqui rindo, porque eu vou contar uma situação engraçada para vocês. Aproveitando aqui a deixa, porque eu gosto de um caos. Hoje nós estamos em São Paulo e as 2 aqui tinham o sonho de um dia chegar e conhecer alguém do DESP, porque o DESP para nós era tipo assim, o DESP, né? São Paulo, estamos em Franca, alguém do DESP. Hoje, 3 meses depois, as 2 que começaram falando o que a gente pode fazer, almoçamos com a Adriana Ventura, com a Thay, almoçamos com a Janaína Lima e com a Cris Monteiro. Você imagina, eu quase tive uma síncope. Então, eu falei, olha onde estávamos há 3 meses atrás, eu, uma pessoa comum, eu não tenho nada. Eu hoje não trabalho, eu sou uma dona de casa. Então, assim, eu sou uma gestora de compras da minha casa. O meu marido é bolsonarista.
A Paula tem a empresa dela, faz 1 milhão de coisas, então nós somos diferentes. Ela é uma empresária cheia de trabalho, eu sou uma dona de casa. 3 meses depois que a gente começou a fazer alguma coisa, a gente está almoçando hoje com a deputada federal que a gente olhava. Uma das assessoras que estavam conosco, e eu sou muito fã da Amoedo, me perdoe os que não gostam, pegou e mandou uma mensagem para a Amoedo, e a Amoedo mandou uma mensagem para mim. Vocês têm ideia do que eu estou falando? Vocês estão entendendo a empolgação que eu tenho que compartilhar com vocês? Há 3 meses atrás, nós estávamos montando uma rede social cujo nome era Mulheres Discutindo Política, porque só tinha esse nome. Éramos 3 pessoas, eu era dona de casa que estava no supermercado que queria fazer alguma coisa. Hoje eu almocei, olha que chique, gente, agora eu estou fazendo mais inovação, com a deputada federal, que eu sou muito fã. Eu recebi uma mensagem do Amoedo, o pessoal de Franca que está aí, ó, o Amoedo mandou uma mensagem para mim, depois eu vou mostrar para vocês. Então, assim, quero ver, hein? Quero ver ao vivo isso aí. O que é impossível para a gente? Nada é impossível. Eu estou olhando para algumas pessoas aqui, eu não consigo ver todas, que a gente está no celular, e aí tem gente muito mais talentosa que eu, tem gente muito mais talentosa que a Paula, tem gente com muito mais garra, tem gente que já tem muito mais histórias que a gente. Imaginem onde vocês podem chegar, pelo amor de Deus. Eu quero poder ouvir daqui a alguns dias que vocês começaram a fazer isso, encontraram mais um e começaram a fazer uma coisinha, encontraram 2 e 3 e 4, e daqui a pouco vocês estão no movimento de 300, e aí a gente vai somar com as 500 daqui, com as 800 de lá, e um dia a gente vai se encontrar presencialmente e falar, olha o que a gente começou sendo 1 e 2. Para de pensar que para começar um movimento a gente precisa ser 50, que a gente precisa ser 100, que todo mundo tem que amar a gente, que o novo tem que ser maravilhoso, todo mundo tem que ter uma unanimidade. Não rola, gente. É um trabalho de formiguinha mesmo, mas dá tanto prazer, dá tanta alegria. Eu estou aqui que eu estou me exibindo, né? Eu vim aqui para contar do lugar que eu estou, porque eu estou inconformada de ter chegado aqui tão rapidamente. Então, assim, sigam o coração de vocês, sigam a empolgação de vocês, para de ficar prestando atenção em quem está falando, fulano desfiliou, não sei quem está desfiliando. Eu falo, se tiver 5 filiados novo, eu vou ser uma delas. Porque eu acredito, eu vou trabalhar pelos meus propósitos, eu não estou trabalhando pelo dinheiro, eu não estou trabalhando por nada, eu trabalho pelo meu propósito. E se eu tiver que ser uma, eu vou ser uma. Se eu e a Paula fomos 2, nós vamos ser 2. Então, para de escutar quem critica e vamos para a ação. A ação é isso, é juntar mais 1, juntar 2 e ir para o trabalho. Vou passar para a Paula aqui, porque eu falo demais. Ops, pega o seu ali. Desculpa. Elas confundem a gente porque elas trocam o celular. Aí a Paula vira a Adriane vira a Paula. Elas querem confundir a gente, mas vamos lá. Pronto. Deu certo. Dá para escutar, você falando aqui. Cris, você levantou a mão? Sim. Eu queria fazer perguntas. Não sei se vocês já vão abrir para a rodada depois dessa apresentação. Sim, podemos. Como que começou? Vocês chamavam, cada uma trouxe uma, mas aonde? Em que ambiente? Via rede remota ou num espaço físico? Via rede remota. A gente entrou na nossa rede, vamos convidar pessoas. É porque, assim, na verdade, a gente entendeu a habilidade de cada uma. Então, a Adriane tinha um network muito bom. E aí a gente combinou assim, cada uma tem que trazer uma. A nossa próxima reunião, a gente vai só trazer uma. A Adriane trouxe muitas, né? Chamou no WhatsApp, falou, olha, a gente é um grupo de mulheres, a gente quer transformar o Brasil. E aí, tal. E convidou. Vem, você quer vir participar com a gente? Na nossa primeira reunião, a gente tinha 18. Aí a gente já ficou muito empolgado. E aí a gente entendeu o que cada uma tinha de habilidade. Eu, especificamente, fiquei para estudar as pautas e trazer o conteúdo para o encontro. A Adriane ficou para administrar o network e buscar. Fazer os posts, que, assim, se vocês olharem nossa rede, é extremamente amadora. É verdadeira, mas é amadora, porque é a gente que faz mesmo. E a Adriana ficou no backup, né? Se a gente precisasse de alguma coisa, ela estava sempre nas reuniões e fazia o backup porque ela tem até menos disponibilidade de tempo. E foi assim que a gente distribuiu. Mas e aí, assim, acabou acontecendo que uma amiga gostou, e aí chamou alguém que a gente não conhecia. Aí ela falou, pode chamar uma amiga? Claro. Aí chamou uma amiga, que chamou outra amiga, que chamou outra amiga, e aí a gente tá nesse... Foi assim que foi acontecendo, na verdade. Né? Assim, a pauta era legal, as pessoas eram legais, o objetivo era legítimo, e as pessoas foram convidando.
E essa reunião é interna só entre vocês ou vocês faziam direto já na live, no Facebook? A gente pagou a plataforma do Zoom e aí a gente abria na plataforma do Zoom. A gente abre na plataforma do Zoom. A gente fez uma live só, mas a gente entendeu que a live atrapalhou a gente em termos de objetivo, de nome, porque o nosso nome é Mulheres Discutindo Política, então é esse espaço de respeito, de tolerância, onde a pessoa que tem uma opinião completamente diferente, discorda de tudo que a gente falou, tem um espaço também para falar, a gente não está ali para convencer ninguém. E aí a gente só fez uma vez a live. Então é sempre feito na plataforma do Zoom especificamente. Porque aí, só que assim, a única exclusividade que existe é que é para mulheres, é a única exclusividade, mas qualquer pessoa pode vir. A gente manda o link, tanto no direct pelo Instagram, como no grupo do WhatsApp, ou alguém pede, vou convidar uma amiga, me manda o link, aí a gente manda o link. É assim que funciona. Eu respondi? Obrigada. Oi, Carol, você levantou a mão? Eu levantei, Paula. Eu queria que você nos contasse, para servir de exemplo para os outros núcleos, né, as outras cidades que estão aqui, algumas cidades, né, Emerson, participando, contar assim na prática como é o dia a dia desse trabalho, né? Então vocês fazem essa post, né, na rede social, esse encontro é semanal, é mensal, só dar um resumo para a gente desse dia a dia, para a gente começar a se inspirar e pensar em coisas aqui para as nossas cidades. Parabéns pelo trabalho de vocês, já conheço porque estou com a Adri ali no projeto das mulheres, né? Então, sensacional. E o Adriana, como sempre, empolgando. A gente sai quase correndo, caçando mulher na rua a hora que ela está falando. É verdade. A gente tem um grupo de WhatsApp, onde a gente conversa muito pouco ali, a gente tem as nossas regras, que não vale bom dia, boa tarde, para não perder o foco, não ficar um grupo chato, que a gente não gosta, né, desse grupo. Então, quando a gente tem uma informação política relevante, a gente coloca, e aí se o pessoal quiser falar sobre, né, fala, tem uma dúvida, alguém me explica sobre isso, o que vocês acham disso? Por exemplo, quando saiu, né, a votação para a cota que assegurava as cadeiras para as mulheres, né, não era só de candidatura. A gente postou lá, gente, e aí, o que vocês acham? Né? E aí a gente conversa um pouquinho ali. Então, a gente tem um grupo do WhatsApp, a gente tem uma reunião semanal, toda semana essa reunião acontece, e aí a gente tem uma agenda de pautas que a gente manda para elas com antecedência, então elas sabem o que vai acontecer, aí elas se informam antes para fazer pergunta, porque vem mulheres de outros partidos também, e aí normalmente elas vêm preparadas para fazer pergunta. E quando a gente não sabe, e assim, eu acho que é super válido eu falar isso, porque senão a gente vai ter aquela expectativa de que tem que ser perfeito, né? E a gente entende, enquanto mulheres discutindo política, que feito é melhor que perfeito. Então, se a gente entrar numa saia justa e não souber responder, a vida é assim, e a gente fala, olha, a gente não tem essa informação e busca. Não aconteceu ainda, mas a gente está, assim, muito alinhada que pode acontecer. Então, a gente tem uma reunião semanal e a gente tem as redes sociais. E agora a gente tem um trabalho que a gente fala especificamente em nome do Novo, né? E aí a gente busca essas mulheres formadoras de opinião, onde a gente busca mulheres que são lideranças, e aí a gente está falando de lideranças tanto na comunidade, em outros programas, por exemplo, como de igualdade racial, onde a gente vai fazendo essa ponte do liberalismo com essas mulheres, e aí é um novo. O que a gente está fazendo hoje, especificamente, a gente quer entrar em setembro fazendo podcast, porque a gente entende que a reunião semanal ela não é gravada, ela é longa, e aí muita gente às vezes não consegue participar e não fica um legado, né? Não fica aquela informação guardada. Então, a gente está nessa fase de entender como é que a gente vai segurar os fundos, né, de maneira sustentável, arrecadar os fundos e manter essa arrecadação, para a gente conseguir fazer a plataforma do podcast, que seria algo para deixar guardado. É isso que a gente faz, né? Obrigada, ótimo. Obrigada, Carol. Romeu? Romeu, você está no mudo. Oi, Paula, boa noite, tudo bem? Prazer. Eu gostaria de fazer duas perguntas para você. A faixa etária predominante das mulheres que participam, se tem, vamos dizer assim, jovens de 17, 18 anos, que já se interessam pelo tema, né, em participar desse movimento. Se vocês entendem que isso pode ser
uma experiência válida a ser aplicada também para os homens, ou seja, uma iniciativa como essa de vocês, mas dirigida a jovens, né? Se houve, vamos dizer assim, muita adesão de mulheres em se filiar, né? Se demonstraram esse interesse em se filiar ao Novo. Eu não entendi bem se, nesse movimento, o Novo é abordado assim, né? Como partido. Se vocês mencionam isso, nosso objetivo é trazer mais filiados para o Novo, mais pessoas que se interessam pelo movimento do Novo, né? E também eu gostaria de saber se, nesse movimento, vocês observaram mulheres que já participam de outros movimentos de política, em outros partidos, se isso foi observado. Bom, eu marquei aqui as perguntas, se eu esquecer de alguma, você me relembra. Com relação à idade, a nossa faixa etária média fica entre 30 e 50 anos. A gente tem uma que é um pouquinho mais velha que 50, mas fica bem dentro dessa faixa, entre 30 e 50. Com relação aos jovens, a gente tem poucas mulheres jovens que vêm participar. E aí eu acho que depois a gente vai passar a palavra para o pessoal, o Thales ou o Augusto, que vão falar sobre os jovens, que daí a gente tem um movimento em Franca voltado para os jovens, e aí acho que é mais um negócio deles. Com relação à adesão, né, filiação, esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é voto, assim, muito sinceridade. Nosso objetivo é transformar o Brasil de maneira muito legítima. E a gente entende que num Estado democrático, o voto é a maneira de fazer isso. Então, a nossa visão, talvez de longo prazo, é buscar os votos. Então, a gente quer que essas mulheres votem nos deputados federais que representam a mudança, que são os do Novo, que a gente acredita, né? Então, não é a filiação. A gente tem hoje 2 meninas que a gente entende que elas em breve vão vir para o Novo, em termos de filiação, e uma delas, inclusive, era super esquerdista, mas a gente não entrou nesse lugar com elas ainda, porque assim, a gente não quer trazer para esse lugar de partido político, partido novo ainda. Elas todas sabem que a gente é filiada do Novo, elas sabem que a gente é simpatizante, então desde a primeira reunião a gente falou isso, porque a gente não queria entrar nesse lugar de intenção escusa, de informação oculta. Então a gente fala, olha, a gente é liberal, a gente vai sempre comparar alguma coisa atual com o que o liberalismo prega, a gente é do Novo, mas a gente não vem aqui para divulgar o Novo explicitamente, pelo menos, né? Então, assim, a nossa ideia é criar um pensamento crítico. E aí você define, você acha que o liberalismo é melhor do que o que está acontecendo no Brasil hoje, esse modelo social que a gente tem no Brasil, social-democrático, né? É melhor? Eu acho que sim. Então, beleza, a gente tem aquilo que a gente quer, que é o voto dela em alguém que representa essa melhoria, essa transformação. E qual foi a última pergunta? Eu anotei mulheres aqui, mas eu não anotei a pergunta. Você perguntou se tem outras mulheres de outros partidos, né? A gente não tinha nenhum movimento nesse sentido em Franca. Aí agora que a gente criou o nosso, no início veio bastante mulheres de outros partidos, e aí elas queriam um espaço de fala grande, e elas perceberam que elas não tinham esse espaço para, né, assim, a gente tinha uma pauta, a gente tinha um escopo, elas não vinham, né, ditar as regras no nosso espaço, a gente tinha uma regra muito definida. Então elas iam ter um espaço de fala que era quando a gente abria aquela meia hora de discussão, que elas tinham ali os minutos dela. E aí acabou assim, algumas continuam com a gente, outras não, mas que já tem outros 2 movimentos na cidade, de outros 2 partidos que foram criados a partir do nosso. Um até tem um nome bem parecido com o nosso, que é Mulheres Falando de Política, de uma outra candidata, que tentou vir para o Novo, mas não veio. E uma outra do PSL que começou esse movimento também de mulheres falando de política, que segue a gente, que curte nossos posts e que a gente fez um sorteio ontem para o Dia Internacional da Igualdade Feminina e ela ganhou o sorteio, inclusive, da nossa caneca, da nossa camiseta. Então, no mínimo, a gente abre espaço de tolerância e convivência legal. A Dani está falando aqui que eu acho legal trazer, que a gente abre, de fato, esse espaço de tolerância e convivência, e aí, assim, elas sentem que é legítimo, né, esse espaço onde todo mundo tem aqui um lugar de fala real, contanto que ele siga as regras do momento que ela tem para falar, né? Ela não chega aqui e fala no nosso espaço, não ocupa todo o tempo. Eu respondi, Romeu, as suas perguntas todas? O Eduardo tem uma pergunta ali, levantou o dedinho. Eu queria, antes do Eduardo perguntar,
Vamos fechar até 19h50 com a Paula e com a Adriane para liberá-las para pegar a estrada, tá bom? Vai lá, Combinado. Eduardo. Então, eu queria perguntar, Paulo, o seguinte: quantas pessoas vocês têm nesse grupo de WhatsApp? E como que é a escolha das pautas? E se eu entendi bem, é tipo assim, a reunião é... Primeiro vocês discutem um pouco o tema, apresentam a pauta, e depois se abrem para os 30 minutos para discussão, é isso? Tá. É isso. O nosso grupo de WhatsApp hoje, ele tem 70 mulheres, mais ou menos, porque a gente parou de incluir as mulheres que vêm para a reunião, a gente acabou parando de incluir no grupo do WhatsApp, porque a gente entendeu que ele não estava tão ativo, que de repente ela nem queria ser parte do grupo do WhatsApp especificamente. Então a gente tem 70 que sempre que tem reunião elas vão receber ali o link da reunião ou qualquer informação que a gente... o sorteio, um post específico, sei lá, a gente vai falar de distritão. Gente, distritão não, todo mundo posta isso na rede para fazer uma pressão, enfim, é para isso mais ou menos o grupo do WhatsApp. Então são 70 mulheres, mais ou menos. As pautas, o que a gente fez? A gente criou 3 pautas introdutórias, né? A primeira foi de um lugar bem feminino, então todo mundo se apresentou, contou qual era a sua expectativa de fazer parte de um grupo de política, então o que cada uma estava esperando, o que cada uma queria encontrar ali, que aí é desse lugar que a gente fala que todo mundo trouxe nessa fala, eu quero contribuir, eu quero entender, eu quero escolher melhor, e foi daí que a gente entendeu qual que eram as pautas que a gente ia abordar. Aí a gente teve 3 de base, que foram como eu participo, qual é meu papel enquanto mulher, eleitora e cidadã, e a última que é a participação efetiva da mulher, né? Assim, o que é política, o que é mulher na política, enfim, por que a mulher não participa tanto? E aí depois a gente entrou no posicionamento do novo. Eu posso até compartilhar com com a Carol ou com a Cris as nossas pautas e o que ela está falando do novo embaixo, que a gente já teve 17 pautas. E aí a gente trouxe as pautas dos posicionamentos do novo. Então a gente falou, por exemplo, né, vamos pegar aqui, a gente falou de burocracia. A gente trouxe a burocracia, mas do que a gente estava falando em termos de novo? A gente estava falando de um Estado sustentável, de um Estado menos inchado, era isso que a gente queria trazer enquanto conhecimento. Mas a gente chamou de burocracia para explicar o que é. E aí é assim mesmo que funciona. A gente tem um espaço de mais ou menos... A gente começa normalmente 8h10, porque a gente espera 10 minutos para todo mundo conseguir entrar, porque muitas vezes cai conexão, volta. Então, 8h10 em ponto a gente começa. Para nós é super importante começar pontualmente e terminar pontualmente. E até no máximo às 9h a gente encerra a introdução do tema, né, a parte teórica. E aí a gente abre 30 minutos para quem quer participar de uma conversa. E aí cada uma abre seu microfone, dá sua opinião, conta o que é contra, o que é a favor, o que gosta, o que não gosta, o que mudou de opinião, enfim. Traz um exemplo da sua vida prática. E aquelas que têm vergonha de falar, encerrou a parte teórica, elas podem sair, porque daí elas não se sentem nessa obrigação de ficar ali sentindo, né, aquele desconforto de ter que falar alguma coisa e ela não quer falar. Então fica bem livre nesse sentido. Entender que era liberalismo depois. A gente tem, até a Adriane está falando para a gente falar o exemplo de a gente tem uma das participantes reais, né, que vem sempre, que ela era uma pessoa muito defensora de uma ideia socialista, porque ela entendia que o liberalismo ele era totalmente contra a sociedade, né? Ele era só a favor do dinheiro e da economia. E aí ontem a gente escutou dela num depoimento que ela pôde entender o que de fato é o liberalismo, que ela entendeu que ela é uma liberal, que ela é extremamente capitalista, que ela tem uma empresa enorme, né? E que o que ela faz contribui para a sociedade. E aí ela falou, cara, eu sou liberal, eu nunca soube, e eu sempre achei que quem me representava era quem trazia as pautas sociais. E a gente falou, nossa, a Adriane brincou que a gente chorou, e foi praticamente isso, assim, a gente, era isso que a gente... Assim, é isso que a gente quer, na verdade, né? Porque essa pauta social ela foi roubada de alguma forma pela essa ideologia de esquerda, e a gente vem nesse lugar de um partido elitizado, de uma ideia elitizada, que não é, na verdade, a gente tem talvez essa dificuldade de simplificar o discurso, né? Que eu entendo, e a gente conversou bastante sobre isso hoje, que a nossa jornada é de combate à pobreza, né? E isso é liberalismo, porque ninguém quer viver na pobreza. Assim, a pobreza ela chega para todo mundo, então é desse lugar que a gente vem falando. Enfim, eu acabei fugindo da resposta, Eduardo, mas eu respondi a sua pergunta. Eu acho que tem uma confusão aí de que é capitalismo, né? A própria palavra capitalismo foi inventada pelo Karl Marx, né? Então isso aí atrapalha muita discussão, porque na verdade o sistema econômico é uma coisa que sempre existiu, né? A partir desse momento que as pessoas começaram a fazer conta.
Então, tem que fazer essa diferenciação entre o que é sistema econômico, o que os caras chamaram de capitalismo, o que é socialismo. Né? Porque, na verdade, você vê sempre essa acusação, não sei o que tal, isso é... Quando o socialismo dá errado, eles falam que é capitalismo. Pô! E até de um lugar assim que a gente compreenda que para a mulher esse momento em que o mundo sai desse lugar de feudo, né, e vai para esse lugar capitalista, a mulher volta a ter um papel importante. Então, para a gente não é ruim que houve essa mudança. A gente não fala, vamos para o socialismo, mas a gente quer, de fato, enfim, não vamos precisar aprofundar isso, mas né, só complementando a sua fala. Cris, você levantou a mão? Duas perguntinhas bem rápidas e objetivas para repartir o horário com todos. Qual o dia da semana que você faz e o horário? Porque você já tem o caminho das pedras e eu queria as dicas. Dia da semana, a gente entendeu que cada mulher tem uma agenda complexa, então a gente tentou assim, a gente se dá o trabalho de estar sempre sendo flexível. Isso, para a gente, enquanto a gente que leva a pauta, é ruim, porque a gente nunca sabe quando, né, assim, a gente vai fazer a pauta, no sentido de que a gente não tem uma agenda fixa. A gente faz, cada semana ela acontece num dia. Então, se nessa semana foi na segunda, na semana que vem é na terça, na outra na quarta, na outra na quinta. Aí volta, quarta, terça, segunda, entendeu? Então, cada semana ela acontece num dia, porque tem mulheres que só podem na segunda, e aí a gente pega aquela mulher que só vem na segunda, e tem mulher que só pode na quinta. Então, ela vai faltar ali 4 reuniões, mas ela volta, porque é o único dia que ela pode. Então, pra gente é ruim, porque assim, é consistente que tem toda semana, mas atrapalha um pouquinho, porque não tem toda quinta-feira minha é livre, entendeu? À noite, não é? E aí, tudo bem, eu entendo que é um sacrifício que a gente faz nesse momento. E o horário é sempre das 8 às 9, porque a gente entendeu que às 8 é um horário que ela já fez a janta, ela já, né, entregou a casa, tá tudo certinho, ela consegue às vezes estar de pijama, então, ou às vezes assim, quando elas chegam fazendo alguma coisa, elas estão finalizando de lavar a louça. E aí elas deixam, falam, gente, tô terminando de lavar a louça, vou tirar a câmera pra lá, daqui a pouco eu sento e abro. Então, para a gente funcionou bem esse horário. A gente fez, acho que a live às 7, veio muita gente também, mas elas falaram, a gente prefere às 8, porque às 7 a casa ainda está pegando fogo. Então, a gente voltou para as 8. Legal. Parabéns e muito obrigada por compartilhar com a gente. Sensacional. Essa alegria, essa vontade é maravilhoso, né? Dá uma revitalização em todo mundo aqui. Às vezes tem muito contato com os homens têm uma mania de dar uma baixada na nossa energia, mas é isso aí, o foco é voto, na segunda etapa é filiação, bora lá. Muito obrigada, viu? E boa viagem para vocês de volta. Obrigada pelo espaço, Emerson, né, Cris? E assim, a gente não, eu acho que é super importante falar, a gente não é contra os homens, a gente não faz clube da luzinha, que a gente vai votar em mulheres, porque a gente entende que somos muito equivalentes no quesito competência, no quesito incompetência, então a gente não tem esse lugar. E aí eu acho que é do ser humano, né? Às vezes um tá mais baixo, o outro tá mais alto, então a gente tem um que tá mais alto, puxa que tá mais baixo, e aí a gente não fica tentando colocar nesse lugar de que é homem a mais, mulher a mais, não é desse lugar. A Adriane pediu, só para eu encerrar, desculpa, Emerson, eu vou quebrar a regra aqui, para mostrar a nossa bandeira que ela fez, ela falou que ela vai ter uma bandeira assinada só por mulheres eleitas, e a gente tem hoje a nossa bandeira assinada pelas 4. Você está mostrando aí? Deu certo? Alegria aqui. Da dona de casa. Aí ela está falando aqui, a alegria da dona de casa de ter a bandeira assinada. Enfim, é isso. Obrigada, viu, pessoal? Parabéns vocês pelo trabalho. Muito bom. Paula, Adriane, a gente gostaria de agradecer imensamente a gentileza de vocês, de esperar até esse horário aí em São Paulo, para compartilhar essa alegria. Como a gente estava começando no começo, né? Quando vocês entraram aí, é muito importante a gente recuperar as origens, né? Acho que o Novo está precisando disso, recuperar as origens. O trabalho de formiguinha, o trabalho de visão de longo prazo que vocês estão tendo aí, com senso de urgência, porque esse assunto é importantíssimo acontecer, né? E com tarefas a fazer, né? Com tarefas, execuções, entregas, que é o que vocês estão fazendo. Então, parabéns. É o primeiro de uma série de encontros que certamente a gente vai ter, a gente vai acabar se encontrando pelo estado aí. Fico muito feliz de vocês terem aí, estarem próximas do DES. Parabéns pelas reuniões de hoje, é realmente incrível essa experiência, né? Todos nós já passamos ou vamos passar por isso, e é muito bom. E obrigado por compartilhar mesmo essa alegria que falta, que está muito certa. Muitas vezes a gente é muito pessimista em relação às coisas, a gente estava falando sobre isso, e eu particularmente sou otimista. Gosto de ver o lado cheio do copo. Então, que a gente continue assim, que vocês continuem assim, a gente precisa dessa alegria. Foi muito bom tê-las aqui. Obrigado, Carol, pelo convite.
Vocês fiquem à vontade de ficar aí na reunião ou não, tá? Eu sei que vocês vão pegar a estrada e a gente vai continuar aqui batendo um papo com o Thales e com o Augusto, né? Sobre a questão da juventude também, que é um grande desafio. Paula, Adriane, muito obrigado. A gente se vê, tá? E parabéns pelo trabalho. Obrigado mesmo. Bom, continuando aqui, Paula e Adriane, fiquem à vontade lá. Bom retorno, né, para elas. Bom retorno aqui lá para Franca. Nosso papo agora vai para outro desafio, também extremamente importante, que é a juventude, né? É interessante que são focos bem diferentes. Quando você fala de mulher, e aí a partir dos 20, 25, 30 anos já é uma mulher na fase adulta, com muitas experiências. É interessante elas compartilharem isso, né? A pessoa se reconhecer liberal depois de se reconhecer, de se achar socialista, né? É muito interessante. Agora a gente vai falar de uma fase da vida que é a juventude, que é uma fase bem rápida e muito intensa, e que talvez o nosso trabalho seja um pouco diferente do que com as mulheres. Então, aqui a gente recebe hoje também, lá de Franca, o Thales Paim, que é o líder lá do núcleo, e o Augusto Rodarte aí, para compartilhar a experiência com o trabalho da juventude. Com vocês aí, esse tempo está com vocês. E obrigado aí. Thales, fica à vontade, pode começar o diálogo. Obrigado, Augusto. Bom, boa noite a todos. Fico muito feliz aí de participar dessa conversa com vocês. A ideia do Jovem Discutindo Política, ela surgiu de uma angústia minha de como chegar até os jovens, né? Muito disso, dessa ideia do grupo, veio com inspiração das mulheres discutindo política. Vocês sentiram a energia delas, né? Eu conversei com a Adriane sobre esse assunto, acho que no comecinho de maio, antes delas começarem, e ela me descreveu tudo que elas iam fazer, que é muito parecido com o que elas estão fazendo agora. Elas já estavam visualizando assim um processo de construção junto às mulheres tão legal, que eu já imaginei que elas iam virar uns foguetes mesmo aí. Eu falo que elas são incríveis e poderosas, porque elas são muito simpáticas, muito empáticas, muito democráticas, né? Não só da boca para fora. E eu falei, nossa, que bacana. Em relação às mulheres, eu tenho certeza que a gente vai estar muito bem, como é que eu falo? Muito bem inserido, né? E aí, em relação aos jovens, eu fiquei pensando que seria interessante a gente ter uma ferramenta, um grupo, e aí a gente está construindo isso ainda, né? Mas já estamos atuando. Eu vou pedir para o Augusto explicar daqui a pouquinho, que pudesse ser um grupo com uma outra linguagem, né? Uma outra maneira de se comunicar, porque se você colocar um jovem de 16 anos e um idoso aí de 70, 75 anos, a diferença de experiência, a diferença de conceitos, às vezes é tão diferente, né? Que às vezes o jovem fica se sentindo assim, mas eu vou falar, mas tem alguém ali que é tão mais sabido que eu, né? Vamos dizer assim, que tem muito mais propriedade. Então, assim, eu acho que é interessante a gente pensar de ter um espaço para o jovem poder ser ele mesmo, se sentir à vontade de conversar mais com seus pares, poder dar opinião, se sentir acolhido, né, no não saber também, né? E então, a outra intenção desse grupo focado em aumentar os nossos votos, né? É justamente também pegar filiados do Novo que têm alguma afinidade com o Novo, mas não estão tão fidelizados assim em relação ao Novo. O Emerson começou a discussão tocando nesse ponto, né? Então, assim, nós temos filiados super engajados, e esses super engajados, às vezes, nós não estamos falando necessariamente de estar ativo no Novo, de participar, de ir na rua, de ir nas reuniões. Às vezes essa pessoa, ela está casada com o Novo, porque ela identifica vários pontos no Novo com os quais ela se identifica, né? Então, os nossos princípios,
né, de não pular etapas, de não usar fundo partidário, de não usar fundo eleitoral, de defender privatização do Estado reduzido, né, tentar ir contra a corrupção na origem do problema, de defender o liberalismo. Então, se a pessoa ela compreende todos esses conceitos, por que ela vai sair do Novo? Então, ela fica muito mais sólida, ela consegue enxergar a médio e longo prazo. Então, por exemplo, eu estou muito revoltado com o fulano está falando. Todo mundo já sabe o que é o fulano, mas não vou falar não. Então, estou frustrado, não estou gostando desse posicionamento. Então, essa pessoa, por exemplo, eu muitas vezes fico frustrado com várias coisas, mas o meu vínculo com o Novo, ele vai muito além desses aborrecimentos, dessas frustrações. Então, se a gente conseguir ter vários espaços, talvez, né, mulheres discutindo política, de repente os jovens discutindo política, de repente adultos discutindo política, de repente homens discutindo política, como alguém falou, a gente pode pensar em atividades que, por exemplo, de repente eventos na rua. É muito mais fácil levar um jovem para a rua do que um adulto, um idoso para a rua. Então, a ideia do jovem discutindo política veio nesse sentido. E aí, eu estava com essa ideia, e aí o Augusto entrou no nosso grupo, e o Augusto, ele é advogado, e ele tem uma participação super ativa na UAB Jovem aqui em Franca. E aí, em seguida, veio o outro Thales, que é o Thales Said. Ele não pôde participar aqui hoje, porque ele, infelizmente, está com Covid. Então, ele está em casa, e aí ele pediu para a gente representar ele. E aí, o Thales entrou cheio de vontade de ajudar, e eu falei, pronto, agora nós temos uma dupla aí incrível aí para desenvolver esse grupo. E aí eu vou pedir para o Augusto. A Adriane, na hora, falou, não, deixa que eu converse com eles também, com essa energia que vocês conheceram hoje. E aí eles o Thales e o Augusto foram elaborando algumas ideias para como executar esse grupo, né, como desenvolver. Aí eu queria que ele explicasse para a gente aí, Augusto. Fica à vontade aí, me ajuda aí. Beleza. Boa noite, pessoal. Como o Thales falou, o nosso grupo ele surgiu depois do grupo das mulheres discutindo política, acabou aproveitando do nome, né? Jovens discutindo política. E nós pegamos alguma parte da expertise dos mulheres, do grupo das mulheres. Mas a outra parte ficou para a gente modelar a partir da experiência que nós identificamos com os jovens. Beleza, elas captaram muitas mulheres que se interessam por política, que estão em outros partidos. Nós temos que furar a bolha dos jovens. Está todo mundo ali no seu casulo, na sua tribo, na sua linguagem, uma linguagem gamer, a outra uma linguagem de quase que da pedra, cheio de desenhos, de sinais, uma linguagem simples, uma linguagem instantânea, rápida. Beleza, a gente tem uma série de dificuldades e nós começamos o grupo de WhatsApp em junho, no começo de junho. São 3 meses de trabalho, nós já tracionamos o grupo para alcançar quase 100 seguidores no Instagram, e no nosso grupo temos 37 membros de WhatsApp. Coisas que deram certo e coisas que não deram. A gente agora já tem condição de falar assim, opa, vamos lá. O que deu certo, aliás, o que não deu certo, não é abrir as portas e esperar que as pessoas apareçam, porque infelizmente, por mais que o nosso grupo represente um espaço de tolerância, de discussão política, sem discurso de ódio, o que acontece é que também nós não encontramos quem irá discutir políticas, discutir ideias, porque hoje em dia a ideia da política está muito carregada de idolatria. Eu defendo uma bandeira? Não, defendo uma pessoa, a personificação da minha ideia. Isso é muito complicado, e nosso grupo é de discussão de ideias. Nossa proposta não é defender político, não é idolatrar nenhum político, e não é também servir de discurso de ódio, como muitos partidos têm defendido ora para acusar um juiz, ora para acusar uma outra figura pública, ora para acusar um candidato. Então, não tem isso. E a única regra é que o ambiente seja de tolerância. Deu errado a gente fazer reunião semanal online, porque
O jovem, ele trabalha de dia, de manhã e de tarde, e à noite ele estuda. O nosso grupo, ele está cheio de universitários. Ele está cheio de pessoas que estão fazendo cursinho, que estão no ensino médio, noturno. Que horas que a gente tem? Então, a gente estava fazendo até semana passada a reunião toda quarta às 6h30, terminando 7h15. Foi bem desafiador fazer nesse horário, eu confesso. Tinha gente que fazia saindo do trabalho, tinha gente que fazia antes de ir para a escola, tinha gente que fazia indo para a faculdade, fazendo de lá, ou do trabalho. Então, uma confusão. Jovem no Brasil é um negócio de doido. Na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal consegue controlar muito bem as agendas, mas no Brasil esse esquema tira a oportunidade do pessoal se dedicar a outros projetos. Então, deu errado essa reunião, mas, por outro lado, ela foi uma forma de a gente começar a criar vínculos. Porque nas nossas reuniões, a gente tinha uma média de 7 a 12 pessoas, 15 reuniões. E a reunião era assim, era para dar voz, era para discutir mesmo. Então, uma pessoa preparava um tema, e se a gente pegar aqui, é um dos primeiros temas, divisão dos poderes. Uma pessoa foi, abriu o tema, 5 minutos. E, de repente, ela logo passou, e ela passa a palavra, e assim, todos vão comentando o assunto. Todos vão opinando, todos vão se enriquecendo. Tem muita gente ali que usa do grupo para desenvolver o raciocínio crítico. E isso é muito bom. Tem gente que fala assim, olha, disso eu não sei nada. Eu estou aqui para aprender com vocês, eu estou aqui para acompanhar as discussões. Maravilha, é uma humildade louvável. E o grupo tem se saído assim, de uma maneira assim, olhando para frente, ele está encontrando ainda a sua melhor forma de tracionar, de crescer, de expandir. A gente queria um grupo que não fosse um grupo que traciona a partir de memes políticos. A gente queria um grupo sério, um grupo que fosse possível aprofundar, criar raiz no conteúdo, que fosse um grupo que realmente acolhesse ideias e as ideias ficassem no ar. Então, nós afastamos um pouco da linha dos memes. Mas hoje, eu acho que seria legal a gente cogitar uma linguagem de memes para também alcançar pessoas que nós ainda não alcançamos, porque hoje o nosso grupo vai de uma faixa de 18 a 30 anos. 18 a 30. Tem mulheres e homens, mas predominantemente homens. Até porque a liderança está comigo e o Thales Said, 2 homens, nós chamamos nossos amigos, nossas amigas, mas ele ainda tá com mais homens. Então, nós estamos ainda modelando o negócio. Modelando, assim, uma hora a gente tem que olhar para frente, dar o passo, outra hora a gente tem que parar, respirar, e aí a gente toma uma ideia. E aqui a gente entra para o que deu certo. O que deu certo para nós foi o grupo de Zap. E agora a gente está focando as discussões durante o dia. Alguém põe um tema lá, 3, 4 pessoas manifestam sobre o tema, daqui a pouco já vem outro tema para discussão, 2, 3 pessoas manifestam, de repente já vem outra, e no dia, fechou o dia lá com 6 discussões, 3 discussões. Tem sido e nós fizemos essa descoberta essa semana, quando nós falamos assim, pessoal, a fase das reuniões ela vai ficar em stand-by, nós vamos usar muito mais o grupo agora para ver se a gente consegue gerar nos membros o sentimento de pertencimento, o sentimento de liderança, de inovação, para o pessoal trazer assuntos novos, trazerem assuntos do cotidiano. E também a gente viu uma coisa, tem gente que tem dificuldade de falar em público, e isso é muito presente no público jovem. Não sei se a presença de pessoas mais velhas, e assim, mais velhas são pessoas de 30 anos, inibe a fala deles. Então, a gente cogitou isso, então a maneira de trabalhar digitando no WhatsApp foi uma maneira muito positiva. Então, as discussões vão acontecendo, e às vezes nós colocamos em discussão algumas questões que não são propriamente políticas, são de empreendedorismo, são de outras ciências, mas ligadas ao interesse público. Por exemplo, colocaram ali por último, o que vocês acham, pessoal, da utilização de outras fontes produtoras de energia elétrica para a gente não ter racionamento? É uma questão de meio ambiente, é uma questão de empreendedorismo, é uma questão que vai e tem o cidadão como foco, destinatário final da preocupação. Então, o grupo agora está girando legal. A nossa ideia era um chamar o outro, mas
ao contrário do grupo das mulheres, nós não conseguimos crescer dessa forma. Então, a gente acabou crescendo assim, bem na liberdade mesmo, participa pessoas interessadas. Eu sou advogado e eu coordeno uma comissão na OAB de jovens advogados. Quando eu assumi, ela tinha 30 pessoas. Hoje são 2 grupos, um lotado, o outro com quase 150 pessoas. Então, o público que acabou falando assim, pô, o Augusto está nisso aí, deixa eu conhecer. Entrou muito advogado. É bom e é ruim, porque advogado, às vezes, inibe a participação dos mais jovens, dos que estão no ensino médio, mas a gente não faz nenhuma diferenciação. Entrou o doutor aqui na sala. Não tem isso de jeito nenhum. A gente abole as formalidades, abole todas as distinções que possam existir. E enquanto eu trouxe um pessoal, acabei puxando um pessoal da área jurídica, o Thales trouxe um pessoal da área de histórias e também um pessoal da área de vestibulares. Então, na constituição desses grupos, nas cidades de vocês, procurem pessoas que vão ter pessoas para se relacionarem, para criar o grupo central ali, o ponto de partida, de uma maneira mais diversificada. O Thales, o Said trouxe pessoas jovens, eu trouxe pessoas de uma faixa etária um pouco mais, de 24 a 30. E vão se complementando, vamos nos conhecendo, e não tem segredo. Precisa startar, começar. A ideia de meta, ela é importante? Ela é muito importante. Mas nós tínhamos uma ideia e a gente vai modelando o trabalho conforme a gente vai entendendo na reação e no comportamento do pessoal. Pode ser que dê certo nas cidades de vocês a reunião presencial, agora que está todo mundo vacinado, a reunião híbrida, hora faz presencial, hora faz na internet, ou a reunião utilizando apenas o grupo. O bom que nós temos hoje, um grupo de 37, ali tem alguns filiados no Novo, mas ali alguns, então não é 100%. Mas uma coisa que nós temos certeza é que 100% ali é do pensamento liberal e é engajado nas propostas do Novo. Então, quando a gente terminava uma reunião, ou quando a gente usa o grupo ali, sempre a gente coloca e destaca alguma situação que o Novo mandou bem, ou que nós estamos enxergando o Novo como uma solução, como valores, como ideias. E, às vezes, numa conversa mais informal, terminada a reunião, a gente acaba discutindo, e aí, pessoal, alguém aí quer falar sobre candidatos, o que está esperando agora? E acaba falando de Romeu Zema, acaba falando de Vinícius Poit, numa troca de expectativas, e a gente enxerga que o pessoal, pelo menos o grupo dos jovens, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso às redes sociais. Esse público vota de uma maneira muito mais consciente do que aquele cidadão que recebe informação pelos canais públicos de televisão. Então, está em voga esses mandatários que têm feito excelentes trabalhos. Bom, é isso. Se alguém quiser fazer pergunta, fiquem à vontade, pessoal. Romeu? Sem som, Romeu. Deixa eu ativar o áudio. Augusto, boa noite. Thales, boa noite. Romeu aqui de Vinhedo. Eu tenho muita curiosidade sobre esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, porque é um tema que me despertou há algum tempo atrás, e eu andei pesquisando bastante sobre isso nos outros partidos, tá? E encontrei uma pesquisa na internet, resumi essa pesquisa, encaminhei para alguns dos nossos colegas, porque eu achava que o Partido Novo, estava carente dos jovens, tá? Por exemplo, aqui em Vinhedo, eu tenho o nosso grupo, eu tenho 72 anos, né? E o nosso grupo aqui é sênior, essencialmente sênior. Eu não tenho nenhuma meia-idade aqui, né? Não tenho nenhum jovem. Então, eu achava que os jovens que se aproximavam de nós em eventos, tipo Rap 30, ou mesmo os eventos de rua, eles se sentiam estranhos no ninho, tá? Bem na linha disso que o Thales havia mencionado, o quanto que o jovem tem que ser um movimento específico deles, né?
separado dos grupos de sênior, porque são faixas etárias praticamente incompatíveis, né? Quer por posicionamentos já consolidados dos sêniors, e os jovens estão numa fase de aprendizagem, vamos dizer assim, de desenvolvimento e de busca, né, de caminhos, e, de repente, a gente acaba atrapalhando, né? Então, eu gostaria de disponibilizar esse material que eu tenho para vocês, se quiserem tomar conhecimento, mais como uma informação adicional. E eu tenho 3 perguntas para fazer para vocês. A primeira é com relação à existência de jovens nessa faixa inicial aí de 18 anos, que tenha vindo a manter esse contato com vocês e participam, e que sejam de outros partidos já, né, que vocês conseguiram identificar, né? 18 anos ou mais, né, a partir dos 18, né, se existem. Outra coisa é se vocês têm conhecimento da existência de outros grupos de jovens, à semelhança desses de vocês, mas que outros partidos estejam patrocinando aí em Franca, tá? E a terceira pergunta eu, como um ex-morador de Franca, já há muitos anos atrás, eu convivi muito com o pessoal da Unifran, tá? Tinha muitos funcionários da empresa onde eu trabalhava que estudavam aí, na Unifran. E a minha curiosidade é saber se na Unifran tem movimento de jovens discutindo política que seja do conhecimento de vocês. Se vocês, de alguma forma, estão buscando aproximação nesse meio estudantil, né, da Unifran, ou eventualmente até de alguma outra. Aí tem, inclusive, uma faculdade de Direito, né, famosa no Brasil, e também tem uma escola na área de ciência política, né, que eu não sei se é filosofia, não me lembro bem, mas Franca é uma cidade que tem essa presença assim, muito forte de atividade na área universitária, de formação de pessoal na área de ciências políticas. Então, seria isso, se vocês tiverem possibilidade de fazer um apanhado sobre isso, eu agradeço. Primeira pergunta, Romeu. Aqui em Franca, nós não conhecemos a existência de outros grupos políticos fora do nosso, voltado para jovens. Existia um grupo privado do MBL Franca, e eles se desfizeram e nós acabamos captando algumas pessoas do MBL Franca, e eles ainda estão assim, um pouco deslocados, não estão entendendo muito bem. Não é que não estão entendendo muito bem, mas estão com outras prioridades e tal. Acho que eles ficaram um pouco, assim, perderam um pouco do brilho dos olhos na política, e apesar de fazerem parte do nosso grupo, são pessoas que discutem com a gente, que estão conosco, se a gente precisar para fazer algum trabalho na rua, eles vão estar conosco, mas no momento a gente viu o MBL Franca encerrar. Então, a exceção desse, eu não vejo nenhum outro do meu conhecimento, talvez o Thales até complemente. E em relação às faculdades, quando nós fizemos o plano que acho que todos os núcleos e diretórios tiveram que apresentar para a eleição 2022, nós incluímos, né, nesse grupo a aproximação das faculdades através de lives, reuniões com professores universitários renomados e com muitos seguidores no Instagram e tal. Então, está no projeto. Nós começamos em junho, então nós estamos em 3 meses. Aqui em Franca, as aulas já retornaram de uma maneira híbrida. E é muito complicado a gente fazer algum contato físico nesse momento, ou uma reunião de um grupo maior e tal. Unifran, sua pergunta. Unifran não se destaca no cenário francano como uma instituição formadora de líderes intelectuais ou políticos. É uma instituição comum, ela
ela se mercantilizou muito com a venda para um grupo enorme, acho que Cruzeiro do Sul, que depois foi vendido para outro grupo. Então, perdeu-se muita essência de um grupo que olha para a comunidade francana e procura o encaixe para oferecer, devolver para a comunidade um conteúdo que sirva de um impacto. Além da Unifran, você mencionou a Faculdade de Direito Franca, me formei nela, realmente uma faculdade excepcional. E ela ganhou muita notoriedade com o caso de um professor que ofereceu meio ponto, caso a aluna... foi um caso até de grande repercussão. Então, o pessoal, assim, da faculdade é meio fragilizado com qualquer tipo de parceria e tal. Mas nós temos essa meta de aproximação com os universitários. Thales, quer complementar alguma coisa? Em relação, desculpa, eu perdi um pouco das perguntas, mas acredito que o Augusto já respondeu, porque caiu a conexão aqui da reunião para mim, aí eu voltei na metade da pergunta. Só queria comentar a parte que eu peguei, Romeu, sobre essa pesquisa que você fez. Eu estou muito interessado em conhecê-la. Então, depois eu posso pegar seu número, de repente com o Emerson, e aí, se o senhor puder me passar, eu agradeço. Tranquilo. Está à disposição, sim. Obrigado. Depois eu passo para o Emerson, e o Emerson... Eu passo o e-mail, Emerson, dele para mim, eu mando direto para ele, a gente bate um papo também. Perfeito. Acho que eu queria perguntar. Na sequência aí de perguntas está a Carol. Eu queria perguntar, assim, não sei se você tem, né, a resposta, como a Adriana falou, né, você até comentou que o escopo do perfil do público de vocês são diferentes, né, e aí ela fala que o dela não funciona grupo de WhatsApp, né, é mais as reuniões mesmo online, e você já falou que funciona mais o WhatsApp. Na sua visão mesmo, só do que você acha, do porquê os jovens, eles têm essa discussão online no WhatsApp, mas eles não vão para o face-to-face, mesmo que seja online. Você acha que isso porque para mim remete, e também a um achismo, uma certa insegurança de se expor, porque dentro do WhatsApp, da mensagem ali, ou até um áudio, de repente, eles estão mesmo ainda assim encapados, né? Então, eu queria saber se essa é a sua percepção também, e se você imagina que isso pode ser quebrado de alguma forma. Eu concordo e eu ainda acrescento que uma grande parte da dificuldade é relacionada ao horário, porque todos ali têm compromissos nos 3 tempos, né? É uma fase da vida crucial, né? Que quem está começando na sua profissão, no seu negócio, ou está se dedicando a algum concurso ou algum vestibular, realmente faz a vida em 24 horas e tenta ocupar a maior parte dela acordado e nos seus afazeres, né? Agora, outra parte, eu acho que ela é comportamental, porque uma parte do grupo, ela se sentiu mais à vontade e gente que nunca foi nas reuniões começou a responder. Opa, maravilha. A gente falou assim, meu Deus, eu até conversei com o Thales aí, falei, cara, a gente devia ter feito isso aqui antes, tinha que ter provocado esse pessoal aqui, jogado um trem aqui no grupo do Zap e parado essas reuniões, pô. Ninguém tem hora para fazer as coisas, nós já tentamos de tudo, e agora a gente achou a veia que dá certo, e vamos nela. E eu também coordeno na OAB um projeto que se chama OAB Vai à Escola. Nós palestramos para 42 escolas do município aqui de Franca, toda da rede pública, e eu falo por experiência. Nós levamos temas de direito e a melhor maneira de conversar com o jovem é um discurso de provocação. Quando eu fui a minha primeira vez nesse projeto, falando assim, em nome da OAB, uma coisa super diferente, uma aula nova, né? Eu cheguei e ninguém tava dando a pelota nenhuma. Eu falei assim, pessoal, vocês não querem nada com nada? Eu vou para minha casa, vou para o meu escritório, a minha hora no meu escritório, eu falei um valor alto, falei assim, minha hora no escritório é R$500, pô, eu tô perdendo R$500 aqui com vocês não vão me dar nada de retorno, tô vendo essa bagaça aqui, um falando com o outro, um sentado na mesa, que porra que é essa, gente? Eu falei, vocês têm que ir pra puta que pariu mesmo, por isso que tem esse 13 milhões de desemprego, ninguém dá valor na educação, dei o maior esporro nos moleques. Aí começaram a baixar a bola, começaram a dar valor, eu falei assim, pessoal,
Então vamos lá, vamos conversar agora. Primeira lei, lei da seleção natural da espécie. Todo mundo, o que é isso? Seleção natural da espécie é lei de biologia. Ou nem sabiam isso, a maior parte deles. Eu fui explicar, falei, olha, só os melhores sobrevivem no mercado de trabalho assim também, na nossa vida. Vocês querem replicar as histórias das suas famílias, histórias bem-sucedidas? Vocês têm que entender essa lei. Aí, para você ter uma ideia. Mas também já teve escola que já falou assim, olha, preciso que vocês abordem um tema que é violência doméstica, violência contra a mulher, crimes sexuais. E aí é triste a realidade, porque a diretora fala assim, preciso disso porque alunos estão deixando de vir na escola para fazer, enforcando aula terceiro ano com o primeiro ano, então a gente tem alunos de maiores com meninas de menores e acabam fazendo festas particulares, orgias e o crime de estupro de vulnerável, de importunação sexual para aquelas meninas que não querem ir. E isso aconteceu aqui em Franca, é uma calamidade. Então, a gente é muito sensível às questões da juventude, mas, assim, só pontuando, a nossa realidade, a gente não pode criar uma fantasia. A nossa realidade é essa, de gente que não está indo nem na escola e quando vai, assim, uma total descrença na educação pública. Então, é difícil achar um meio de comunicar, se não for... Assim, tem que achar o meio, né? No meu projeto, no projeto lá da UAB Vai à Escola, consegui achar e deu super certo. Agora, para a gente conseguir engajar pessoas de camadas sociais mais diferentes, é outra dificuldade, porque o nosso grupo ficou muito intelectualizado. Hoje, é uma crítica que a gente fez, nosso grupo está muito foda, a gente tem que, assim, não que eu tô exaltando demais, mas a realidade é essa, não estou sendo arrogante. Está muito intelectualizado, a gente tem que achar gente que não sabe de política, gente que não sabe falar nem direito, gente que não sabe que é analfabeto funcional, tem que pôr todo esse mundo aqui, esse pessoal no balaio aqui, chacoalhar e dar, assim, vai dar mais fruto do que a gente ficar com esses 37 que sabem muito, que são craques, um pessoal de alto nível, para a gente tentar alcançar outras camadas. Mas o discurso é uma coisa, entender o comportamento deles é muito importante. Romeu, só pontuando o que o Thales falou, endosso, o seu material é importante, a gente é sempre aberto para aprender e depois colocar em prática. Marcelo? Boa noite, Emerson. Esse bate-papo veio a casar. Eu estou formatando, junto com o João Davori, aqui em Campinas, o projeto do Novo Jovem, que é formado pelo pessoal do ex-MBL, né, aqui do estado. Eu era coordenador estadual do MBL, saí do MBL e estou trazendo comigo esse pessoal, né? Então, Augusto, eu gostaria de bater um papo com você, com o Romeu, depois offline, para a gente se unir, né? E para um caminho só. Porque eu acho que se a gente começar a pipocar, a gente não vai convergir para o mesmo local. Se a gente se unisse, eu acho que seria mais interessante, né, Augusto? Com certeza. Se a gente, assim, é uma ideia, né? Você acabou de falar isso, eu já pensei nisso. Mas por que não a gente trabalhar para usar a mesma página no Instagram? Jovens Discutindo Política. Por que a gente não traciona junto e faz os grupos separados? Porque também é interessante tratar as questões da localidade. Aqui em Franca teve uma medida recente para dar um benefício para uma empresa de ônibus que presta serviço público, uma empresa privada. De repente, se a gente levasse essa discussão para o grupo de outra cidade, talvez não faria tanto sentido. Mas se mantivesse o seu grupo e a administração das redes sociais fosse comum, é uma ideia de se cogitar, porque a gente trabalha para popularizar e aumentar os seguidores em um único lugar, né? Fechou, então. Eu acho super legal a sua sugestão, Marcelo. E tem tudo a ver com o que eu estava conversando com o Emerson hoje à tarde, né, Emerson? Da gente tentar otimizar o nosso trabalho. Então, por que nós aqui em Franca estamos tentando, né, parte de uma ideia, começa a ação, vamos revisar a ação, aí vocês estão fazendo a mesma coisa aí, quebrando a cabeça, com experiência. Então, é super importante, e eu adorei a ideia do Augusto, né? De repente, até uma página só, ou que a gente possa, por exemplo, vamos falar, de repente a gente pode pensar junto, cria uma comissão, e aí a gente pensa junto assim, quais temas nós vamos conversar nas próximas 4 semanas, ou nos próximos 4 meses.
E aí a gente tenta construir junto, de repente um ajuda o outro. Talvez a gente possa fazer assim, que eu estava imaginando hoje, um encontro mensal com todo mundo. E a gente fazer, vamos falar assim, na outra quinzena, local, entendeu? Queria ouvir o Emerson também. A gente só tem que tomar um cuidado, e isso a gente precisa de alinhar, né, direitinho, porque o diretório estadual não é muito, vamos falar assim, eles têm uma certa resistência a grupos de novo jovem, porque eles já tiveram experiências que não foram tão legais, né? Recentemente teve um grupo que emitiu uma nota oficial, mas o grupo não é oficial, né? Então, assim, o novo, ele tem hoje um certo cuidado, um certo receio da gente, de repente, criar um grupo que seja paralelo ao novo, entende? Não, acabar criando, sem querer, sem ter essa intenção. Então, eu acho que, de repente, uma coisa que a gente pode fazer é criar essa comissão, de repente, a gente também alinhar com o DESP, falar, ó, a gente está querendo caminhar nesse sentido, de repente eles vão adorar a ideia, né? Ou, de repente, eles falam, não, legal, ou se eles falarem que não, também a gente pode pensar em como fazer, né? A gente conversar, construir junto, porque de repente se a gente, vamos falar, se esse projeto der certo e o DESP estiver abraçando a causa também, de repente a gente daqui a pouco está aí com 20 cidades, pensando junto, construindo junto, né? Talvez as publicações que a gente possa começar a fazer, até conversei ontem com o Thales sobre isso, a gente já pode começar a dar um formato do novo, né, nas publicações, fazer uma coisa mais uniforme. Aí, de repente, vocês têm aí em Campinas alguém que é super legal para fazer um post. Aí a gente já vai discutir aqui democracia, um exemplo. No mesmo dia que vocês vão discutir aí, na quinzena que vocês vão discutir local. Pô, já fornece para todas as cidades, vai lá e coloca o nome. Tira Campinas, põe Franca. Então já tá, a gente otimiza o trabalho, né? Vamos planejar, de repente, a elaboração do tema a gente pode construir junto. O que vocês acham? Tá, eu acho fantástico aí, é o que a gente conversou hoje de manhã, né? A ideia de compartilhar tanto o que dá certo quanto o que dá errado, né? Senão a gente fica errando, todo mundo perdido, né? A gente faz o mesmo erro no estado inteiro, né? Para depois ver que a gente errou, para poder corrigir. Então vamos fazer um erro só, né? E compartilhar os acertos. Foi importante o que você falou, né? A questão do uso da marca do novo e começar a ter como se fosse uma instituição, né? A gente cria como se fosse um órgão do novo. Isso não é estatutário, né? O novo jovem não é estatutário, o novo mulher não é estatutário. Mas a valorização dos movimentos é importante. Então, o trabalho que a Adriane está fazendo com a Paula é importante, né? Nesse sentido. Esse trabalho de movimentar a juventude que vocês estão fazendo é importante. E talvez seja até mais fácil ainda quando você não necessariamente coloca o nome do novo, né? Porque parece que eu tenho que ser filiado, parece que eu tenho que ser partidário. E não é necessariamente isso, né? Não é isso que vai fazer o real significado lá na frente, né? A filiação em si, você está ligado ao novo, é uma consequência de muitas coisas, né? E o que vai essencialmente mudar e fazer com que a gente trilhe de forma sustentável e rápida é criar consciência, né? Nas pessoas, na juventude, e que lá no futuro virem votos e virem pessoas atuando de forma concisa, com pensamentos similares ao novo, né? Com os pensamentos paralelos ao que a gente faz, não necessariamente estando filiado ou não, né? Então, assim, eu acho que o movimento pode continuar e a validação dele junto ao DESP vai no sentido de se isso for virar algo institucional, né? Faz parte da instituição, a gente tem que validar. Mas é sempre bom lembrar que sim, o DESP está muito atuante nisso e já tem um trabalho aí, não diria de novo jovem, mas novo futuro, que de certa forma é a mesma coisa. Então, de certa forma, é um spoiler em relação a isso. O DESP está fazendo um trabalho sim, está criando um comitê
para trabalhar com a juventude, e com certeza essa experiência nossa de base aqui vai ser aproveitada. Opa, tem um barulhinho aí. Essa experiência aí de base vai ser aproveitada, mesmo porque quem vai formar esses comitês são nós aqui mesmo, né? Filiados de novo, assim como a Paula está lá e a Adriana também estão fazendo. Tá? Mas sim, vamos trocar. A ideia, inclusive, é essa, né, Thales? Essas reuniões são para isso mesmo, para a gente compartilhar experiências. Né? Muito bom. Passar a próxima pergunta, que é do Eduardo de Valinhos. Oi, pessoal. Então, eu acho o seguinte, esse grupo aí que vocês criaram, muito bom, excelente. Eu acho que se vocês conseguirem trabalhar essa questão de discutir ideias e não pessoas, putz, cara, já é um mérito enorme, porque vocês vão realmente estar despertando essas pessoas o quanto antes para a política, né, e para estar analisando o senso crítico e tal. Então, fantástico. Uma dúvida que eu tenho é quantas pessoas tem no grupo de WhatsApp, né? Porque eu tenho uma experiência que um número mágico, eu até brinco, depois que passa de 120, 140, o grupo começa a desagregar, porque começa a ter muita discussão, né? Então você tem que fazer um split ali, e separar o grupo porque está na hora de crescer, na verdade, né? Então, porque senão fica muito aqueles bate-papos assim de coisas aleatórias, né? E aí não flui. Então, eu queria saber quantas pessoas vocês têm no grupo, e se vocês têm essas pautas bolsonaristas, que na nossa experiência também chegou muita gente bolsonarista lá, colocando, né, aquele papo de intervenção militar, aquela coisa toda, talhando, reduzindo até falar, gente, não é nosso foco. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho isso aí. E também a parte que vocês comentaram de lives com professores renomados, né? Como foi essa experiência, ou se isso está se desenvolvendo? A parte das lives é a ideia, a gente ainda não começou a fazer. Mas o nosso grupo de WhatsApp ele tem 37 pessoas, o nosso Instagram tem 100 seguidores, e nós começamos em 3 de junho, para falar a verdade. Então, tá junho, julho, agosto. Então, são 3 mesinhos aí. A gente já está modelando, mas a gente está construindo o carro com ele andando. Essa é a nossa verdade. Coisas que estão dando errado, a gente já está passando para vocês. As coisas que deram certo também. Mas cada um tem que achar o melhor encaixe, né? Pode ser que a realidade de vocês é outra. Pode ser que vocês conseguem engajar pessoas do ensino médio que têm disponibilidade para fazer reunião, enquanto que alguns já da faculdade não conseguem. É isso. Como que a gente lida? A questão de manter a reunião no foco. O Thales Said, que é outra pessoa que está comigo lá na coordenação, ele é um Serginho Groisman do grupo. Sabe aquele bom apresentador que faz todo mundo falar lá no Altas Horas? Ele é o Serginho Groisman em pessoa, cara. Ele explica o tema e de repente ele fala assim: Augusto, o que você acha? Ô Bia, o que você acha? Mas peraí, ô Bia, vamos ver o que o Marcel acha. Um exemplo assim. E por aí vai. Então, é uma questão de como se vai liderando a questão, como vai levando a reunião. A reunião é muito rápida também, o pessoal fala. Eu faço reunião quando meu menino está na natação, então é um negócio que dura, é muito rápido mesmo. Começa às 6h30, acaba às 7h15. E dá certo. Entendi. E dos temas que vocês trataram, qual foi, assim, 2 ou 3 de destaque? Temas de destaque. Democracia foi um tema muito bom. A divisão dos poderes também foi bom. Eu liderei uma discussão sobre... só um minuto. Corrupção foi bom. Liberalismo foi excelente. E depois vocês entram na página do Jovens Discutindo Política no Instagram, que as nossas chamadas pelas reuniões estão lá. Então, as nossas pautas estão lá também, porque o tema da reunião é previamente informado para quem se interessasse. Eu fiz uma sobre... pode dizer... tá abrindo a página aí para todo mundo ver. Teve uma discussão nossa sobre dignidade humana, e eu contei o caso do anão. Eu não expliquei o que era o conceito. Eu contei o caso da remessa de anão, que era uma prática comum nos pubs
da Austrália, da França e tal, e o caso chegou na Corte Europeia para realmente questionar até onde vai a sua liberdade e até onde vai o poder de regulamentar do Estado, e o que é dignidade. E essa da dignidade, acho que essa daqui não está nem nessas pautas, mas essa questão de dignidade humana gerou uma questão tão boa que começaram a falar de maconha, de liberação do uso de maconha para fins medicinais, começaram a falar de direito da pessoa se armar. Então, assim, um bom conceito para começar, né? Dignidade humana. Capitalismo, liberalismo, divisão dos poderes. Tem que ser um negócio que todo mundo quer falar, né? Democracia foi um tema que todo mundo queria participar agora, né? Porque começaram a falar agora tem outro tema que está melhor ainda, que é a questão da quarentena para ex-juízes e militares. É um tema que também no grupo colocaram lá o assunto, teve uns 9 comentários. Assim, comentários bons, profundos, não tem ninguém que fala assim, concordo, discordo. É tudo fundamentado, o pessoal bem... Aí que entra no nosso problema, né? O problema é que está muito intelectualizado o grupo, tem muita gente fera, nós temos que alcançar outras pessoas. Uhum. Entendi. A questão da localidade que você comentou também eu acho importante, porque eu percebo nos outros grupos que a gente trabalha aqui, tem muita gente que acontece, o cara não entende nada de política, então o início da pessoa é pelos temas locais, sabe? Ela começa a se interessar pelos temas locais, mas por que isso funciona, por que não funciona e tal. E aí ele começa a entender como funciona a Câmara de Vereadores, como funciona a prefeitura, separação dos poderes, né, Tribunal de Contas. Aí talvez você comece a achar uns ganchos no meio do caminho para puxar ele para o tema federal, para você no final explicar, né, que Brasília não devia nem existir, né? Tem que achar o que dá mais certo na realidade, né? A gente não a gente também sempre ouve a voz dos membros do grupo para não ficar um negócio de cima para baixo. É um negócio que tem que ter pertencimento, a pessoa tem que ter o direito de falar, de expressar, de sugerir pauta, de liderar algum assunto. E não é política não é um negócio que vai só para o pessoal das áreas de humanas, e Franca tem muitas universidades de humanas. Tem 3 ali que são engenheiros, um é engenheiro mecânico, o outro é cara que está fazendo vestibular para entrar em mecatrônica. Cara, o pessoal muito crânio. Então tem que achar o que dá a realidade. Franca também é uma ilha de Lost, tem de tudo, né? Aqui em Franca, graças a Deus, não tem bolsonarista no nosso grupo, nunca entrou, e se entrasse também seria convidado a fazer o uso da fala de uma maneira que fosse dentro do tolerante, e sem discurso de ódio. Pronto. Essa questão também só para deixar claro assim, né? Agora, muito recentemente, a gente passou a usar mais o WhatsApp, né? Como uma forma de comunicação, mas isso vem justamente fruto de dificuldades que a gente vinha tendo na adesão nesses encontros, né? Então, como o Augusto falou, a gente está construindo o carro com ele andando, né? Então, nós aqui temos essa experiência inicial, mas como felizmente aí vocês gostaram da ideia do projeto, a gente pode construir ele junto, né? Ninguém tem que se adaptar a nós, né? A gente pode pensar e construir junto. Uma coisa que eu acho interessante de pensar, como o Augusto falou, o Thales Said, ele é a pessoa que mais de nós 3 que se dedica assim a conduzir, né, esses encontros. Ele é super democrático, super cuidadoso. Então a pessoa está lá, tá na reunião, mas está sem o vídeo, né? Então ele fala: ô, fulano, você está aí, está ouvindo a gente? Então, assim, ele tem um jeito muito legal, né, Augusto, de convidar a pessoa. Se a pessoa não tiver, ele não vai, né, não assume a postura de, você está aqui, mas o que é? Que história é essa? Então, ele é muito tolerante nessa condução, e isso ajuda para as pessoas não saírem, né? E outra questão que eu acho interessante de pensar é de elaborar uma pauta em conjunto. Então, por exemplo, Mulheres Discutindo Política, ele tem uma apresentação totalmente diferente. Elas fazem uma apresentação de 50 minutos e é uma aula enorme. A Paula se dedica muito por semana para poder fazer esse trabalho brilhante, e ela dá uma aula e depois vai para a discussão.
a ideia nossa é fazer uma explanação curta e abrir para discussão. Mas talvez a gente possa aumentar um pouquinho dessa explanação, né, da explicação sobre o tema, da apresentação do tema, mas dividindo com mais pessoas a responsabilidade da organização. Então, por exemplo, vamos falar sobre voto distritão. Então, uma pessoa fica responsável por falar como que era o voto antes do modelo atual. O outro fala como que é o modelo atual. O outro fala como é que seria o voto distrital. O outro fala o distritão. O outro fala o distritão misto. Entendeu? Um exemplo. Entendi. Então, Você vai pegar um tema e vai dividir entre várias pessoas para participar, para ter uma participação. Exato. Para não ficar uma coisa maçante de um professor estar falando, explicando, o jovem cansa disso. Mas, por exemplo, se a gente tiver lá 3, 4, 5 pessoas que montaram o tema, fica mais interessante. Se a gente for fazer nos nossos encontros aí com mais cidades, talvez a gente possa fazer a mesma coisa. Então, assim, semana que vem a gente vai falar de voto impresso. Então, vamos dividir posicionamentos, ou um vai defender um lado, um vai defender o outro. A gente pode pensar em debates, coisas que sejam assim interessantes. A gente pode até simular, né? Criar coisas assim que o jovem gosta, né? De polarização, brincando na polarização, depois a gente conclui pela não polarização. A gente precisa ser criativo. Eu sou médico, eu sou psiquiatra, eu já fiz muitas palestras para jovens, eu adoro fazer isso também, de prevenção de suicídio, prevenção de uso de drogas, sou especialista nessa área de dependência química, e é um desafio, né, porque você tem que levar, a apresentação não tem nada a ver, né, quando você vai falar com adolescente, dependendo se é no primeiro colegial, no segundo, no terceiro colegial, são apresentações diferentes, né, então a gente pode construir essa ideia junto. Talvez até uma coisa que eu achei interessante, que vocês comentaram, é dos temas locais, né? Talvez nessas reuniões que não sejam coletivas, a gente possa pensar em focar, né? Ou trazer alguma coisa do novo. Um exemplo, um projeto de lei que um vereador de tal cidade, igual o Tomás Henrique, lá de São José dos Campos, né? Fez uma lei que obrigou todo mundo a reduzir o assessor. Um exemplo. Aí a gente pega e discute isso. Como que será que a gente poderia trazer isso para a nossa cidade? Imagina se o nosso grupo começar a construir ideias e levar para a Câmara, por exemplo, entende? De cada cidade. Então, assim, um grupo de jovens levando um projeto para a Câmara. Super, né, assim, gera muito engajamento, né? Já essa é uma atividade de rua, não na rua, na Câmara, né? Daqui a pouco a gente monta aí um subgrupinho aí desse grupo de atividades na Câmara. Atividades políticas. Oi. Já te cortando, né? Em Campinas, eu já apresentei mais de 10 projetos de lei nessa pegada que você está falando, né? De formar um grupo e apresentar para os vereadores que têm mais afinidade, né? Colocar o nome dele, mas o projeto nosso. Então, isso que você comentou, acho incrível. Que legal, parabéns, Marcelo, fantástico. Eu direto fico com vontade de fazer isso, mas não tem tempo. Aí, de repente, agora a gente monta um grupo, sistematiza, por exemplo, essas ideias suas. Provavelmente as 10 devem encaixar em Franca, em Valinhos, em Ribeirão Preto. Então, às vezes a gente vai multiplicando, né, a velocidade de melhora da nossa sociedade, né? O meu problema aqui que eu vejo, né, que a gente passou por esse processo aí de crescimento e encolhimento, e agora a gente não tem muita massa crítica, né? Então eu tenho uma dúvida se o melhor é começar um grupo de jovens pequenininho, por exemplo, como o pessoal colocou das mulheres, começa com 2, 3 e tenta expandir, ou se é melhor engajar no grupo de vocês já e tocar, sabe? Porque é bem difícil, apesar do cara se sentir um pouco longe, né? Que vai falar, pô, eu tô num grupo de Franca e eu tô em Valinhos, ou eu tô em Campinas, né? Eu tenho essa dúvida, não sei o que é o ideal da estratégia, né? Não, mas pega carona.
pega carona com a gente na hora que esse pessoal, assim, entender do dinamismo do negócio, fala assim, tá confiante? Vamos começar? Assim, sem pôr uma data, sem pôr pressão. E, meu, daqui a um mês o pessoal já vai estar firme e seguro para falar assim, opa, nós entendemos como eles fazem lá, vamos fazer aqui. A gente vai atrás de pessoas, a gente copia as práticas deles. Eu acho que é uma estratégia. Eu concordo, acho que nós já estamos com o carro andando, né, Augusto? Então, vamos entrar junto, que cabe muita gente ainda. E aí a gente vai, até, por exemplo, essa sugestão de ter uma reunião mensal, mensalmente todo mundo pode participar. No começo vocês podem chegar em todas as reuniões que a gente for fazer, até porque a gente já reduziu a frequência para quinzenal, provavelmente. Mas a gente vai pensando junto, né, Augusto? Eu acho que acolher vocês vai ser ótimo, inclusive vai nos ajudar a ter, às vezes, ficar mais encorpado para amadurecer esse projeto. Muito bom. Pessoal, a gente está caminhando para o final da nossa reunião, temos mais 9 a 10 minutinhos. Tinha 2 pessoas inscritas aí, o Romeu e a Cris. A Cris baixou a mão, depois se ela quiser ela pode falar, mas primeiro o Romeu, depois a Cris. Sem áudio, Romeu. Bem rapidinho. Nós, nesse momento de pandemia, a gente não tem condições de fazer nada face-to-face, né? Vocês pensam, ou pensaram, ou irão pensar em como fazer isso pós-pandemia, ou seja, no ano que vem, onde provavelmente a situação esteja bem mais controlada, e o face-to-face pode ser um recurso assim com um nível de engajamento maior? O que vocês acham disso? Eu tinha... Só um pouquinho, Augusto. Pode responder, Thales. O que eu tinha pensado é da gente fazer, a cada 2, 3 meses, por exemplo, trazer um deputado, um vereador do Novo, algum mandatário ou mandatária que sejam mais jovens. E aí fazer uma reunião política presencial com esse ou essa mandatária, entendeu? Acho que seria uma maneira, assim, inclusive a gente pode estimular os integrantes jovens a fazer perguntas, né, que a gente pode encaminhar antes para o mandatário, para a mandatária, ou perguntar na hora. Eu tinha pensado nesse formato, porque a gente tem uma ideia, um planejamento aqui de trazer um mandatário por mês. Então, por isso eu pensei a cada 3 meses da gente fazer isso. Legal. Eu vou até divergir um pouquinho, mas gente, dia 12 tá aí, e dia 12 vai ter um monte de nego doido querendo achar alguém que vai falar assim, fora Bolsonaro, dia 12. Então, por que vocês não... Assim, é uma sugestão de abertura de ideias para começar alguma coisa a partir dessa movimentação, porque o MBL tá incitando aí, vai dar cerveja, vai fazer o maior escarcéu lá. A gente tem que ser um espaço também de acolher o jovem que quer participar desse negócio no dia 12, até porque a gente não vai no dia 7. Com certeza que ninguém vai no dia 7 apoiar o Bolsonaro, apoiar o governo. Mas no dia 12, tem muito cidadão de bem, muito jovem, que está se preparando para ir. Aqui em Franca, eu acabei de ser convidado para participar do negócio. Acabei de receber mesmo. Ué, que a gente não tem ideia de... As chances estão batendo na nossa porta aqui. Dia 12 está aí, a nossa oportunidade, às vezes, de criar um grupo de jovens para começar a fomentar esse dia 12 aí e tal, por aí. Então, minha sugestão já é fazer um post lá no grupo de vocês e a gente divulga nos nossos grupos, né? Chamando para um grupo de jovens. Então, a gente usa a admissão no WhatsApp por link, e a gente disponibiliza para vocês o link. Quem se interessar em entrar no grupo, é só entrar, clicou ali, já vai direto para o grupo. Não tem que ter autorização, não tem intermediário, não tem filtro. Interessou? Vai para lá. Tem um problema, se o cara repassar para outros e começar a entrar um monte de gente que não tem problema, porque os administradores têm autonomia para fazer algumas
tratamento privilegiado, né? Privilegiado, assim, quem respeita é respeitado, né? Quem não respeita, não segue as regras do grupo, é convidado a sair, se não sair, pode ser excluído, né? Certo. Quer falar, Cris? Posso? Eu tô com uma plateia aqui perto de mim. Eu agradeço aí toda a explanação que vocês fizeram. Eu queria fazer uma particularidade, né? E também dar uma sugestão. Vou para a sugestão. O líder da bancada do Novo em Brasília, o Denis, ele é sensacional para falar com jovens, a linguagem, né, dos jovens. Ele já fez uma palestra aqui em Campinas com a gente, uma live. Então, fica a sugestão de vocês entrarem em contato com ele. Se precisar de de um WhatsApp dele, me dá um toque. O que eu queria perguntar é um pouco à parte. Como é que você consegue entrar na escola pública para fazer palestra da OAB? É uma coisa feita em parceria com prefeitura? Como é que é isso? Gustavo. Esse projeto já existe em Franca há mais de 10 anos. E nós realizamos todo ele voluntário. Então, quando eu peguei a comissão, ela tinha 22 advogados, hoje ela tem 55. É um trabalho de criar engajamento, de gerindo as pessoas, gerindo necessidades e oportunidades. Eu me apresento para o diretor estadual de ensino como um advogado que responsável pelo projeto, explico como ele funciona, aí ele me dá uma oportunidade de falar numa reunião com os diretores, eu vendo bem o projeto, todo mundo quer, faz até fila para ver quem que faz primeiro, e a gente tem um concurso de redação também, que eu procurei uma universidade particular, falei, olha, tem um concurso aqui, o alcance é de 6 mil alunos, e tudo com número, e fiz uma proposta, a Anhanguera, a faculdade de Anhanguera, no caso. Acabamos negociando, e eles oferecem bolsas para premiação do concurso de redação, então é um negócio de doido. A gente vai, faz uma palestra para devolver conhecimento para a comunidade, direito, ética, cidadania, e no concurso de redação, que premia com bolsa de 50%, 30% e 20% para os 3 primeiros colocados, até o final do curso, no curso que escolher. Então, é um negócio assim, fora do comum, 150 mil cada premiação, se a pessoa escolher engenharia, que é o curso mais caro. Só que, ainda, o que eu aproveito no Jovem Discutindo Política? Na OAB da escola, a gente não pode fazer, é um projeto apartidário, não tem ideologia, não pode incitar violência, não pode incitar discurso de ódio, se for trabalhar temas polêmicos, não pode expressar sua própria opinião, que é totalmente diferente do jovem discutindo política. Mas, por exemplo, o que já aconteceu? O advogado vai, a pessoa pergunta, fala assim, você vai guardar pena de morte? Aí a pessoa vai e fala assim, eu sou, porque bandido bom é bandido morto. Aí a pessoa está pensando que está falando em nome da OAB ali, e de repente dá uma expressão dessa, maior tiro no pé. Aí a gente tem que ir trabalhando, né? No novo também vai ter, vez ou outra, alguém que acaba não entendendo muito a missão, os princípios, e acaba tiro no pé e dando dor de cabeça para todo mundo, né? Sim. Aí que cabe os outros membros do grupo já ponderar e falar, não é isso, né? Muito bom. Pessoal, com isso a gente vai chegando ao final da nossa reunião de hoje, extremamente produtiva, com uma troca de experiência muito enriquecedora. Parabéns, Thales, parabéns, Augusto, obrigado pela gentileza de conversar conosco, o pessoal de Franca está de parabéns, grande Franca. E a nossa próxima reunião, a gente tem feito essas reuniões aqui a nível de Campinas toda a última sexta-feira do mês, então a nossa próxima reunião será no dia 24 de setembro, 7 horas. Fica o convite aí, Franca, quiserem participar dessa reunião da Regional Campinas, o Thales falou por mim que o Daré, lá em Ribeirão Preto, está a fim de fazer esse tipo de trabalho também. Isso é muito importante e para que o nosso estado aí continue crescendo com o novo. Vocês... Oi, Eduardo. Só queria falar uma coisa antes de você finalizar. Claro. Nós vamos ter, então, algumas ações práticas aqui para colocar. Sim, eu tenho uma pessoa que é não filiado, é um jovem e já tem os valores liberais, né? E está no grupo de Valinhos, eu queria indicar para participar desse grupo. Sim, do grupo aqui local? Do grupo lá de Franca? Então, isso que eu queria entender. Eu entendi que nós vamos ter um grupo só de jovens que eles vão estar coordenando lá, e a gente vai ter mais um outro grupo
para discutir os temas de como conduzir, mover esse lado dos jovens no novo. Sim, É isso? sim, Eu sim. tenho uma sugestão para isso. Vai lá, Thales. Emerson, talvez vocês pudessem escrever para o Emerson, cada cidade que quiser participar dessa construção aí, né, dos jovens discutindo política, escrever para o Emerson. Ó, aqui na minha cidade a gente conversou, seria essa pessoa. E aí a gente monta um grupo de coordenação conjunta, de ideias, para a gente debatendo ideias, para não ficar dependendo de uma outra reunião, né? As outras reuniões de vocês, tanto as nossas, né, quanto as nossas, tem outros temas, né? De repente a gente pode ir construindo essa discussão junto. O que vocês acham? Sim, eu acho que em termos práticos mesmo, a gente pode fazer isso, o que o Thales falou, viu, Eduardo? E, Eduardo, a gente pode criar aqui na minha regional mesmo um grupo de juventude mesmo. Começar com 1, 2, 3 jovens de cidades distintas, começar a fazer um bate-papo, uma reunião. Enfim, e eu acho importante ter o jovem lá mesmo. É bom que a gente não atrapalhe, né? Porque às vezes a gente atrapalha. Então, aqui tem realmente só uma coordenação e, se possível, que o jovem se coordene mesmo, né? A gente tem esse trabalho. Vamos conversar isso aí, viu, Eduardo? Você já me mandou isso daí, vamos conversar e vamos lançar no grupo aí como, inclusive... Coisa só que eu queria que vocês pensassem aí um pouco tipo, nessa questão de seria um grupo do novo ou seria um grupo de jovens? Eu acho que... Esse é um grupo... Para discutir o desenvolvimento, porque eu tenho jovens que não pagam lá, né, a contribuição, então esses eu gostaria que eles continuassem, né, discutindo o liberalismo, né, e eu não tenho ninguém jovem para colocar na coordenação, trabalhar com esse tema, entendeu? Tá. Trabalhar. Aqui em Campinas tem um grupo de jovens que o Gustavo faz parte, e o Matheus também. Até eu passei muitos jovens para o Matheus coordenar, mas sem uma pessoa... Engraçado, né? A gente até colocou um título lá, padrinho, madrinha, de ter uma pessoa com mais idade, porque, dependendo da idade, eles são muito voláteis, né? Entra e sai, e aí a gente criou um título de padrinho. Então, se tivesse alguma coisa mais importante, aquele padrinho seria o orientador, né? Assim, porque a gente tinha de 14 anos para frente. Então, não sei, se quiserem aproveitar esse grupo, depois a gente pode até falar, Emerson, sobre isso. Legal. Só queria enfatizar um ponto, gente, que eu comentei no começo, mas só para deixar claro, assim, o Grupo Mulheres Discutindo Política, ele não é do núcleo, né? Ele é um grupo independente do Novo. Então, elas podem fazer o que elas quiserem. O nosso grupo é um grupo do Novo. O grupo de jovens discutindo política é um grupo que é do núcleo de Franca, né? Então, esse convite que a gente está fazendo, ele é um convite para que pessoas do Novo encabecem junto com a gente, entende? Para que nas cabeças do grupo, independente em qual cidade for, seja coordenado, esteja dentro dos núcleos também, porque senão a gente estaria aqui fazendo algo que definitivamente o Novo não deseja. A gente precisa de crescer dentro da gente, dentro do Novo, crescer, trazer os jovens, aprender a conversar com os jovens, trazer eles perto da gente, e não desistir de, dentro do Novo é muito difícil conversar, porque tem muita regra. Não, se precisar, a gente vai lutar para adaptar as regras para que seja fácil se aproximar dos jovens. Vocês entenderam isso, né? Eu acho importante isso, porque antes a ideia é que, como o jovem não participa financeiramente, ele tem condições de gastar R$30 na cerveja, mas não se filia, são ideias diferentes, então havia um receio de estar incentivando esses grupos, mas eu acho perfeitamente ideal
você ir até esses grupos e trazer eles para o Novo, só para... Sim, só, é que só contribuindo nessa colocação da Cris, existe dentro do Novo muitos jovens que estão por aí, dispersos, que não estão engajados. Isso aí eu fiz também esse levantamento, porque eu queria saber onde é que está o jovem do Novo. E eles estão por aí. Então, eu acho que a gente trazer esses jovens, né, é fundamental, porque eles já são filiados. Né? Sim, a gente pode convidar, para participar desses grupos, a gente pode convidar pessoas, inclusive, não filiados, certo? Sim, também acho. É aberto a todo mundo para participar, mas para coordenar, isso precisa de ser necessariamente feito pelos núcleos, ou pelos diretórios, ou núcleos, para que a gente não se perca de alguma maneira no caminho. Acho que a Kelly pergunta. Eu sei que já estava encerrando, mas eu só queria dar uma sugestão, e até acho que para ficar mais claro o que está sendo sugerido, que seria um compartilhamento da pasta do Instagram, né? Para ter uma única meio de comunicação assim na internet, na rede social, para que as pessoas possam falar a mesma língua através da rede social. Mas em cada cidade ter o seu grupo. E uma sugestão é colocar uma árvore de links que a pessoa possa entrar no link da página do Jovem Discutindo Política, e lá tem várias, assim, grupo de Paulínia, grupo de Campinas, grupo jovens de cada cidade. E a pessoa cai no grupo do WhatsApp dessas cidades. Então, é uma forma... E aí, essas cidades vão definir se vai ter reunião quinzenal, aí participa dessa reunião que é mensal ou bimestral, geral, e essas propostas, a pauta que vai ser elentada no mês, vai ser discutida num grupo que está aí sendo encabeçado pelos 3 que já estão à frente, mais as das pessoas que se destacam, que as cidades indicarem. É isso, né? É isso aí. Resumiu bem. Você concorda, Emerson? Concordo sim. Eu já fico feliz por a gente ter feito essa discussão, entendeu? Porque a discussão que acho que a gente tem uns 5 anos que a gente não faz, né? Então, fico muito feliz por ela. Então, se nascer daqui um grupo de WhatsApp só, já vou ficar feliz também, porque a gente vai estar começando a dar os passinhos aí, sempre com essa visão de que a gente tem que caminhar, né, para frente. Olha, eu vou encerrar aqui a reunião, a gente encerra, mas essa reunião está gravada, então ela vai ficar disponível no YouTube do Novo Campinas, a gente pode revisitar isso aqui e compartilhar com outros. E a gente pode até trazer já como pauta para a próxima reunião, talvez aprofundar esse tema, tá bom? 24 de setembro, acho que a gente pode sim aprofundar tanto os temas, o tema da mulher, como o tema do juventude, por questões mais práticas mesmo, né? Se a gente não conseguir nada até lá, de prático, a gente pode trazer e montar dentro dessa reunião as questões práticas. Tá? Se a gente formata um grupo de WhatsApp, se a gente formata uma página de Instagram local, enfim. Tá? E com isso a gente vai montando, como o Eduardo falou, esses jovens, o Romeu falou que conhece os jovens, a gente pode também fazer um levantamento básico de jovens filiados ao Novo, a faixa etária, enfim, 25 anos para baixo, alguma coisa assim, e fazer um estudo deles na próxima reunião. Tá? Muito bom, essa ideia é boa. Eu sei que os jovens existem, Emerson, estatisticamente, mas eu não conheço esses jovens e eu não tenho acesso a eles, né, porque eu não tenho contato deles. Sim. Então, se fosse possível a gente identificar, seria bom para a gente poder mandar mensagem específica para eles. Tem uma outra... Um convite específico vai para esse jovem. Então, tem uma outra ferramenta também que é os e-mails do DESP, né? Nós podemos criar um tema e mandar um convite específico para abaixo de 25 anos no estado de São Paulo que estejam cadastrados na base do Novo. Sim. Vamos por aí, vou trabalhar desse jeito aí. Beleza. Certo?
Pode deixar. Muito bom. Pessoal, eu vou encerrando a reunião então aqui. Muito obrigado de novo pela experiência de hoje. Uma sexta-feira muito produtiva. Tenham um bom final de sexta-feira aí. A gente se vê nessa turma aqui no próximo dia 24 de setembro, nessa reunião. E para quem for para São Paulo, Novo Campinas está fazendo um ônibus para lá. Para quem for da região aqui, Valinhos, Vinhedo, Paulínia, e quiser participar com a gente, é só se inscrever ali no site e reservar a sua passagem. Tá bom? Augusto, Thales, especialmente vocês dois, muito obrigado pela presença. Muito obrigada. Foi Obrigado, muito enriquecedor, viu? Muitíssimo Obrigada, obrigado. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite.